Estamos no ar, sejam muito bem-vindos para o 6º episódio, que viemos muito forte. Tava com saudade já. Vocês que assistiram é uma vez por mês, mas pra gente, a gente faz uma gravação, aí fica um tempo sem gravar. Sim. Mas estamos muito felizes de estar aqui, já tava com saudade de sentar nessa cadeira ao lado do... Davi! Davi. Que se chama Luciano, mas aí a gente vai deixar pra outro episódio, como a gente sempre faz. Já é a 6ª vez. E esse cara que tá aqui, você me contando um pouquinho da história dele já foi sensacional. Eu já falei assim, caraca, a gente tem que chamar esse cara. E aí não deu, mas deu, aí não deu, aí mais É deu. que eu enrolei, Eu enrolei. Mas tá tudo dentro dos conformes. Cara, pra falar... Já faz, tipo, 1 ano que a gente tava marcando. Mas vai dar velho. certo. Eu que Vai dar enrolei. certo, Eu tá dando um ano. certo. Hoje deu certo. Uhum. E o cara é um... Vamos contar um pouquinho dele aqui. Ele é... Uma das melhores qualidades dele, ele é corintiano, pastor, teólogo, Bonito. inteligente, bonito e É isso modelo. E joga. E joga Pelo futebol. que posta no Joga stories, bola, ele joga bola. E joga Ele bola. se lesiona em 5 Joga minutos de bola. jogo. Com gol. Tirando o Estamos modelo, aqui- tudo é verdade. Tirando E o estamos modelo. aqui com... Giba! Salve, muito bom estar aqui com vocês. Realmente o Pedro me enrolou 1 ano. Antes de lançar o primeiro episódio, né? Ele já falou que ia me chamar, não chamou, mas estamos aí. Pra quem tá assistindo, né? Não sei pra onde eu olho agora. Pra cá, ó. Mas pra quem tá assistindo, caiu uma chuva absurda. Alagou onde minha mãe mora. Foi uma luta chegar aqui, por quê? Ele me enrolou tanto que deu esse ruim, entendeu? Dizem que chove, né? Quando as coisas acontecem. É. Até isso aí. choveu, mano. É Caraca! isso aí. Agora Agora eu me não diz tinha uma coisa, seu pensado nome não é Davi? Não. É Luciano seu nome? Vamos direto ao Isso. ponto, é a 6ª vez que ele já enrolou a E gente. por que chamou você de Davi? Ah, a gente ia deixar pra um próximo episódio, Não, né? fala É agora. muito simples. Não, fala O agora. nome dele é Agora o- Luciano Davi. É. É Luciano Davi. Isso. Não, então é Mas a Davi. gente chama ele de Davi. É. Então Davi, É, pô. porque meu pai é Luciano, então todo mundo começou a me chamar de Davi, porque eu sempre tava com meu pai, eu sempre andei com ele. Então não tinha como chamar 2 Luciano. Mas ele é Aí era Luciano. Davi, minha mãe Não, mas queria, seu então nome é eu- Davi, mano. Se é Luciano É. Davi, é Davi. É. Um dos É. nomes. Esse é o mistério. Mistério mistério. revelado, gente. Ô, mas O tem nome dele é tem- Davi. O mesmo gente- mistério que muita gente não sabe o nome de verdade do Giba. É, eu não sei o nome de verdade do Gil, Verdade. agora fiquei interessante. Meu nome é Gilberto. Giba é abreviação de Gilberto, né? Então, Beto, normalmente é Roberto, sei lá. E Giba é Gilberto, abreviação de Gilberto. Mas tem poucas pessoas que sabem que meu nome é Gilberto. Na Vila Mariana, às vezes falam, pastor Gilberto vai pregar. E a galera, pô, quem é? E tal, e sou eu. É quando Eu quer sou- passar um ar mais de... Aí na thumb a gente deixa como Giba ou como Gilberto? Não, vamos deixar Giba. como Giba, né? Giba, Senão ninguém é. vai conhecer, velho. Se for Gilberto, eu não vou assistir, entendeu? Depois eu não vou ver. Ele vai ficar Isso aí. chateado, que ele vai falar, não, pô, é um nome mais antigo, tal, me remete e tal. Eu gosto de ser jovial. Olha a Gilberto É cara que, na nome de verdade, professor. Gilberto, Não, cara. cara, ninguém me chama de Gilberto, entendeu? Além da mãe? Não, minha mãe me chama de Gil, minha família me chama de Gil, meus amigos me chamam de Giba, então Gilberto. Ó, se eu tentar bater uma foto aqui, ó. Ó o rosto dele virando. Ó o rosto dele virando. Por causa do jogador cara aqui, ó. Aí, ó. Já começa, mano. É assim. Giba é nome de É jogador, assim. mano. Jogador. É vôlei. Em 1990, o Corinthians tinha um lateral direito chamado Giba, no ano do título. Primeiro campeonato brasileiro, 1990. Lateral direito do Corinthians chamava Giba. Então é isso aí. Cara, usual da gente conversar de Corinthians, porque por mais que eu seja corintiano, eu não sei de quase nada. Eu É, sou eu uma também. vergonha de corintiano. É, você vai bater na gente. Ele vai bater na gente, mano. Fomos fundados em 1910, 1º de setembro, isso aí. Não, nasceu no, Bom Retiro. nasceu no mês que o rei nasceu, né? Que Eu. rei? Caramba, mano! Eu achei fiquei que você ia falar do pensando, Pelé, mano. Achei que qual você ia rei, falar do Pelé. qual rei que você falaria? Não, mas tá rei, bom, rei tá bom. Davi, pô. Rei Davi. Ah, justo. Não, o Vai rei saber. Luciano? Não, rei Davi. Você Entendi, falou que é Davi, entendi. Davi. Agora é Davi. Meu Deus. bom. Davi. E vamos começar um pouquinho da história dele? Vamos tentar Bora. Real, entender quem que chegou, como que chegou a ser o Giba pastor, porque agora você começou Como que a falar esse presente de Deus de Corinthians, foi Eu feito? começo tal. de onde? Da minha conversão? começa da conversão, que é quando a gente nasce. Cara, a minha conversão era muito engraçada, assim. A galera da Vila Mariana sabe tudo, porque eu falo tudo pregando. Mas eu era um cara, assim, a minha história começa em 1985, Brooklyn, 1985. E aí o meu pai biológico, ele traiu... Eu não sei direito a história, minha história é meio nebulosa, mas até que se prove ao contrário, ele traiu a esposa dele com a minha mãe, e ele queria que minha mãe abortasse e tal, minha mãe não abortou, então cresci aí sem pai, cresci extremamente revoltado, então cometendo alguns pequenos delitos aí. Eu cresci ali no centro da cidade, né? Vim de lá, inclusive, agora. E aí, cara, quando eu tinha 14 anos, em 1999,
eu era aquele cara que ficava na rua e ficava usando droga e bebendo, ficando com as menininhas, jogando bola. Então tinha aquela coisa do time da rua de baixo contra a rua de cima, né? Eu até vejo hoje em dia no Radical, a molecada vem com umas camisas toda sofisticada, mas na minha época você pegava a tinta e você mesmo que fazia. Então eu jogava num time que era vermelho e branco, então a gente pegava e pintava a listrada. Então tinha camisa que tinha mais lista do que a outra e tal. E aí um cara sempre chamava a gente pra ir pra igreja e a gente não ia. E aí teve um dia que ele não chamou a gente pra ir pra igreja. E aí tava eu mais uns amigos, eu falei, esse maluco tá tirando, ele pensa que ele é quem e tal. Agora eu vou pra igreja então pra esse maluco ver qual é que é. Então eu fui pra igreja, porque o cara não me convidou pra ir pra igreja, eu me senti ofendido. E aí eu entrei numa igreja, não vou falar o nome, né, por questão de ética, mas eu entrei numa igreja e o pastor, não vou falar o nome, mas citando a pregação vocês vão entender. E o pastor ele só falava de inferno, inferno, se você morrer você vai pro inferno, porque inferno falou do diabo o tempo inteiro, e era uma noite assim de batismo. E aí ele pegou e falou assim, olha, quem se batizar não vai pro inferno, quem quer batizar? E eu levantei a mão, foi eu e uma menina e 2 amigos assim, todos nós nos batizamos, mas eu e mais um amigo nosso ficamos uns 6 meses, aí um dia foram na minha casa, 6 horas da manhã, pra gente evangelizar, aí xinguei o cara, falei uns palavrões e tal, falei que nunca mais ia pisar na igreja. Não pisei na igreja, aí fui pra uma outra igreja. Mas também ele chamou 6 horas da 6 horas manhã, né? Aí é sacanagem. Eu tinha 6 meses, assim, que ia na igreja. E era 6 horas da manhã, tipo, num sábado, assim. Eu lembro que eu tava dormindo na beliche, assim, na parte de cima. Era magro, né? Então a beliche não tinha risco de quebrar. E aí o cara me chamou, minha mãe deixou o cara entrar, minha mãe é muito boazinha. Você já tinha se convertido nisso? 6 meses, 6 meses, Tava recém-convertido. E aí eu xinguei o cara, falei lá umas palavras, né, que não pode falar aqui, e também não falaria, porque eu não falo mais. E aí eu mudei de igreja, fui para uma outra igreja, fiquei um tempo lá também. Enfim, me afastei, voltei lá. E aí bom, você fez uma pergunta até chegar nessa resposta, né, velho? E aí em 2002 eu fui batizado com o Espírito Santo no acampamento, recebi a vocação pastoral e de lá eu comecei a pregar o evangelho e meio que já pastorear, assim. Eu tenho 37 anos hoje, com 20 anos a galera me chamava de pastor. E aí, pastorzinho e tal, evangelizava no bairro, ia numa igreja ali em Ipiranga, ali na Coronel Diogo. Então a galera, pastorzinho. E aí virou. 2 coisas extremamente importantes em 2002, né? Batismo no Espírito Santo, Mundial do Corinthians. Não, o Mundial foi 2002. 12. 2002 teve um Mundialzinho. 2000. 2000 contra o Vasco. Eu sou uma porta de Corinthians e sei do Mundial de 2000. Não, 2000 contra o Vasco. Que é o mais questionável do mundo, mas... Você vê como eu tô ruim. Não, que é o Mundial. É o Mundial. Quem te ganhou aqui, ó. Quem te ganhou do Al Nassr, que agora tá o Cristiano Ronaldo tá no Al Nassr. Já 2002 foi Copa do Mundo. 2002 foi Copa do Mundo. Tô doido. Copa do Mundo. Você é de que ano, Davi? Sou de 2001. Eu sou de 2003. 2000 vocês nem eram... Não, a gente nem não eram era vivos nascido. ainda. Tudo neném. Cara, 2002, eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a pregar, evangelizar e tal, e aí veio essa trajetória. Eu recebi uma profecia, eu sou um cara avivado, eu acredito em revelação, tudo isso. Deus já me usou para várias coisas. Então aí tinha um cara pregando, esse cara ele era um travesti, e aí ele se converteu, virou um pregador. Acho que eu já ouvi. O nome dele, como que é o nome dele? Eu ouvi falar de um caso que era assim, que ele era filho de pastor? Acho que era, mas ele era um profetão, assim, sabe? Sim, ele era filho de um pastor, aí foi a primeira vez que ele entrou na igreja, ele entra de mão dada com o pai dele, ele ainda tinha os negócios assim. Não lembro, mas eu acho que... História parecida. Eu não sei se é o mesmo cara, mas eu acho que é bem por aí. Eu sei que o nome dele de travesti eu lembro, que é Sandra Dabayon, Lebulhon, Sandra alguma coisa. Pastor Pedrinho. E aí eu lembro que o que acontece, uma noite anterior eu fui batizado com o Espírito Santo. Que é até interessante, vou contar, já vou atropelar vocês. Não, vocês não me cortarem, eu vou atropelar. Vai contando. Cara, eu lembro que eu tava no acampamento com uma camisa do Corinthians, com uma bermuda, uma touca do Tupac, que eu não largava, que eu era, né, mano. E aí eu lembro que, tipo, quem é batizado no Espírito Santo vem aqui e tal, que nós vamos orar pra ser batizado. E aí uma amiga minha, Dani, que inclusive tem amizade até hoje e tal, ela falou, você é batizado no Espírito Santo? Eu falei, não sei. Ela falou, então não é. Ué. Aí eu lembro que a galera ficou ajoelhada assim, e o pastor falava assim, dá glória, fica repetindo, glória, que você vai ser batizado. E eu lembro que eu fiquei nessa de glória, galera ali, tipo, glória, e todo mundo começou a orar em línguas, e ficou eu e uma mina da minha direita e uma mina na minha esquerda. E nessa época, mano, tal, vindo da rua, eu falei assim, pô, os caras estão me tirando, tipo, ficou eu e 2 minas aqui, tudo isso é combinado e tal. Deus não existe.
se Deus existisse mesmo, eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Se Deus fosse real, isso aconteceria. E aí eu comecei a falar com Deus, entendeu? Falei, Senhor, o Senhor... Falei, Senhor ainda, né? O Senhor não existe. Porque se o Senhor existisse mesmo, eu era batizado, isso tudo aqui é mentira, balela, você não tem poder nenhum. Comecei a falar uma para assim. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a orar em línguas e tal. Hoje, como Batista Nacional, quero fazer um parênteses aqui até teológico, nós entendemos que não precisa orar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Mas no meu caso, eu fui batizado com o Espírito Santo, já comecei a orar em línguas e tal. E foi top, assim. Aí eu lembro que, cara, eu fui tomar banho depois da vigília, orando em línguas. Eu lembro que eu comecei meio que, Deus, eu quero falar normal, porque eu ia falar com as pessoas e eu falava em línguas. É claro que hoje, 20 anos depois, eu entendo que nós temos domínio sobre os dons, mas aquilo foi a primeira experiência. E eu falando em línguas, assim, dormi, acordei, falando em línguas. Aí eu fui pro culto de manhã do acampamento. E aí era esse pastor Pedrinho, ele falou assim, abre a Bíblia em sei lá onde. E eu lembro que eu abri a Bíblia orando em línguas e tal, e ele me chamou lá na frente. E ele falou assim, olha, Deus tá falando pra mim que você vai ser um pastor e tal, vai ser um evangelista, vai ganhar muita gente pra Jesus. E naquele momento eu entendi aquilo e falei, Deus, é o que eu quero fazer da minha vida e tal. Tinha 17 anos, né? Então, desde lá pra cá, desde 2002, eu prego o evangelho, evangelizo, faço um monte de coisa. Eu sou consagrado há 2 anos, né? Mas antes disso, já pastoreando, já tinha feito casamento, velório, expulsado demônio, tudo que um pastor faz eu já tinha feito. Tudo sem ter completado Tudo sem ter... o seminário, né? Sem ter feito seminário. Eu comecei a pregar, eu tinha 17 anos. Eu entrei no seminário em 2014, cara. Então, assim, em 2014 eu tinha 29 anos. Então, demorou um tempo. Demorou um tempo. Mas é porque foi a vontade de Deus, né? Sim. Deus não, na verdade, a sua assim, vida e também... não só a vontade de Deus, mas eu fiz algumas escolhas também, assim. Eu frequentei algumas igrejas que não eram tão saudáveis, entendeu? Então, essa igreja mesmo que eu fazia parte, é óbvio que eu não vou citar muitas coisas, porque a gente tá no podcast, pode... Sim, pode né, chegar nas pessoas, pode alcançar ferir alguém. Lugares aí que, enfim, é indelicado. Mas a igreja que eu ia na adolescência, ela teve vários problemas, assim, ela fechou. Entendeu? Porque era uma igreja que... ela era meio abusiva, ela tinha algumas coisas meio estranhas. Então, assim, eu entrei tarde no seminário, além de compreender a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável, ele faz o que quer, mas eu tomei algumas decisões erradas também. Assim, de escolher igrejas, né? Escolher igrejas que não eram saudáveis, assim. E você tá falando de igreja saudável, assim, e como identificar? Às vezes um jovem tá ouvindo a gente e não tem nenhuma igreja, ou tá difícil essa parte. E como identificar uma igreja saudável, assim? É que é meio embaçado, né? Porque, por exemplo, você disse que tomou a decisão errada, mas você tinha consciência da decisão? Tá ligado? Não, eu tô vendo isso tá acontecendo... Ou só conseguiu no final? Entendeu? Porque às vezes a pessoa nem sabe que a igreja é abusiva em si. Imagina uma pessoa que acabou de se converter, ela chegou na igreja e o pastor ele começa, às vezes, não só pregar incongruência teológica, né? Mas sim ter aquelas práticas que todo mundo vê que tem algumas igrejas que cometem. Mas a pessoa não sabe, então ela não tem o entendimento daquilo. Cara, eu não sabia, exatamente porque, assim, eu venho de uma família disfuncional. Então, aí a pessoa que vem de uma família disfuncional já tem uma dificuldade em fazer escolhas. Porque, cara, você cresce sozinho ali. Então, minha mãe sempre trabalhou muito, porque ela teve 5 filhos. Então, 2 ficaram com os pais, moraram com o pai. 3 com a mãe. Então, minha mãe sempre trabalhou muito, cara, de domingo a domingo, de manhã até a noite e tal. A gente cresceu na rua, eu cresci na rua. Então, eu nunca soube muito bem fazer escolhas. Eu sempre escolhi pela emoção. Então, aqui a galera me trata bem, eu tenho um amigo aqui, eu vou ficar aqui. E era uma igreja de muitos jovens, então tinha, sei lá, uns 80 membros. Cara, uns 40 eram jovens, adolescentes. Nossa! Então era uma igreja muito jovem, assim. Jovens mesmo. Então era uma igreja que a gente não tinha muito critério, entendeu? A gente não tinha aquela coisa... Nós líamos a Bíblia, sempre lemos a Bíblia. É até interessante que os 3 líderes, assim, que despontavam, eram eu e 2 amigos que hoje são pastores. Então a gente sempre gostou de ler a Bíblia, ia no monte, vigília, oração e tal, mas eu não percebia que era uma escolha errada. Tanto que quando eu saí dessa igreja, eu fui para outras igrejas também, que não eram igrejas saudáveis e tal, porque você percebe depois, né? Depois que você olha, você fala assim, peraí. Na verdade, quando você conhece uma igreja saudável, você entende que aquela outra não era saudável, entendeu? E aí, o que é uma igreja saudável? Cara, pregação bíblica. Então, assim, pregação que, o cara abre o texto, ele prega o texto. O cara não fala o que ele acha, o que ele pensa,
ou totalmente fora. Pô, que tem discipulado sério. O que é discipulado sério? Eu não sou dono da pessoa que eu discipulo, entendeu? Então, tipo, discipulo Davi. Eu falo isso pra liderança lá do Radical. Pô, discipulo Davi. Cara, o que você come eu tenho que saber. Pô, não gosto desse seu tênis branco. Tem que usar um tênis preto. Esse tipo de igreja não é saudável, entendeu? Sim. Então tem esse modelo aí e que também comete coisas que não são bíblicas. Então, eu sou um cara avivado. Acredito em várias coisas. Só que acontece, tudo que eu acredito tem que ter uma base bíblica. Entendeu? Então não é simplesmente, sei lá, eu venho de uma geração que nós vimos muita coisa em vários lugares, sei lá, se é real, se não é real. Então, tipo, dente de ouro, pozinho brilhando, sabe? Unção do riso. Essa é a minha geração, anos 2000, né? E tinha muito abuso, Eu cara. não sei se... Tinha muita coisa. Eu posso estar muito enganado. Quando que surgem as igrejas neopentecostais? É nessa época? Só pra eu entender. Antes. Não, é um pouquinho antes. Neopentecostal, ela surge ali década de 70, 80, ela surge mais ou menos. Então é bem antes. Tem uma igreja que eu posso errar o nome agora, que eu não lembro de cor, mas eu acho que é a Igreja Vida Nova, alguma coisa assim, que o Edir Macedo e o R.R. Soares, eles saem dela, aí depois o Edir Macedo, ele funda a Universal, o R.R. funda a Comunidade da Graça, depois vem a Renascer e tal, aí vem as neopentecostais. Daí. Mas é década de 70. É que 2000 dá um boom, né? Porque 2000 surge o SOS da Vida, que é da Renascer, os evangelismos de segunda-feira ali na Barra Funda, no Espaço Renascer, que foi quando o Rodolfo se converte. Então tem o Rodox, Cates Barneia, Oficina. Foi um movimento muito louco, assim. Eu era da Renascer e, pô, era animal, assim, sei lá, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas e galera muito louca, assim, se convertendo. Eu ia. Eu já ajudei a promover alguns, assim, de, tipo, fazer bandeira, as paradas. Então era bem legal. Então 2000 deu o boom. Veio Diante do Trono também, né? A Lagoinha deu aquele boom. Então, nessa época que vem... Lagoinha não é neopentecostal, mas... desde que se prove o contrário. Mas... A Lagoinha não é da mesma convenção que a gente? Não, a Lagoinha saiu. A Lagoinha agora tem uma convenção própria. A Lagoinha agora tem uma convenção própria. Chama Lagoinha Global, eu acho. Eu vi umas publicações. Eles não são mais da Convenção Batista, não. Esqueci como é o nome dele. Mas eram. Então, assim, mas uma igreja saudável é isso, cara. Pregação bíblica, discipulado sério, entendeu? Uma igreja atuante também na comunidade. Isso é uma igreja séria, né? Isso é uma igreja que tem os preceitos de uma igreja que tem um podcast, entendeu? Uma igreja que tem todas essas paradas. Não, mas é isso. Uma coisa que a gente falou muito aqui. A gente trouxe essa questão sobre pais, né? A gente trouxe nos podcasts pra trás sobre pais, sobre essa questão. P-A-Z ou P-A-I-S? Paz ou pais? Pais. Pais, paternidade. Isso, de paternidade. Isso, entendeu? E aí você vê qual é a importância dos pais pra uma criança. Sim, total. Até porque, pô, o Giba é um paizão, mano, pelo que dá pra acompanhar pelo Insta dele. Agora ele é. É um paizão. Que fofo. Eu ia pular agora, já ia perguntar, e como é que foi pra ser pai, depois de ter vivido tudo isso, cara, e agora pra você conseguir não ser aquilo que você não teve? Além de, assim, eu falo porque as pessoas falam, então eu não rejeito isso. Além de ser um paizão, eu sou muito mole, assim, com as meninas no sentido de sensível, sabe? Então, faz um desenho, eu fico emocionado, tipo, todas essas questões. Paternidade pra mim foi muito difícil, porque assim, como que eu descobri que o meu pai não era meu pai? Vai o drama aí, novela mexicana. Pam, pam, pam. Como que eu descobri? O pai dos meus irmãos, que me registrou, eu nunca chamei ele de pai, porque o meu irmão, que é o acima de mim, né? Ele era o caçula até eu nascer. São 6 anos de diferença, mas ele era mais próximo. Ele já não chamava ele de pai, chamava ele de gordo. E aí todo mundo chamava ele de gordo, e eu também tal, mas ele me tratava diferente. Então, tipo assim, quando ele tava com meu irmão, com esse irmão, ele apresentava ele como caçula. E eu achava estranho e tal. E aí tinha um cara que frequentava a minha casa, que ele levava uns tickets de papel, ainda na época dos tickets de papel, direto, assim, ele ia na minha casa, e eu muito observador, eu era molequinho, mas tipo, pô, mano, qual que é desse maluco, né? E agora não dá pra ver, também não vou tirar a camisa, porque não é o propósito, mas o meu umbigo, ele é pra fora. Sabe aqueles umbigos que é um pouquinho pra fora? Agora não dá pra ver, porque engordei e virou uma piscina, não dá pra ver meu umbigo. Mas o meu umbigo, ele é pra fora. E esse cara, uma vez, tirou a camisa e ele tinha um umbigo pra fora. Igualzinho. Igual. E aí eu lembro, assim, a cena, certinho,
eu lembro que minha mãe tava usando o banheiro. Meus irmãos, a gente morava num prédio ali na Aclimação legal até, que pra época era um baita de um prédio, porque já tinha, tipo, galeria, já tinha um espaço bem legal, isso na década de 90. E aí eu lembro que minha mãe tava usando o banheiro, eu tava sozinho, meus irmãos estavam brincando lá no prédio. E eu perguntei pra minha mãe, mãe, fulano de tal é o meu pai? E ela, sem tato nenhum, ela falou assim, ele é seu pai. E eu tinha 8 anos. Então aquilo ali pra mim foi uma ruptura do tipo, pô, peraí, Ué. qual que é a minha identidade, quem sou eu e tal. Então tudo que eu vivi, hoje já passou, eu já perdoei, não tem nenhum vitimismo e tal. Mas eu sempre vivi em função disso, do tipo assim, pô, por que as pessoas têm pai e eu não tenho pai? Entendeu? Então eu fui pra droga muito cedo. Pô, eu sempre falo, né, que eu era de torcida organizada. Nunca fui de carteirinha. Se você fala assim, nunca tive carteirinha, nunca me associei. Mas eu ia direto pra jogo, andava com os caras da organizada e tal. Então, pegava muita menina, ficava com muita menina e tudo mais. Então eu fui muito pra esse lado de querer suprir isso, né? E quando eu era jovem, cara, eu jogava futebol bem, né? Todo mundo tem essa história, né? Parece clichê. Quase fui profissional, mas quase fui mesmo. Minha mãe não deixou. Então, assim... Sua mãe não deixou, Não, não entendi. deixou. Isso daí, coloca aí, liga pra minha mãe, depois eu passo o telefone pra todo mundo. Liga pra minha mãe e pergunta. Então, o que acontece? Eu cresci em busca dessa referência paterna que eu não tive. Os meus irmãos sempre me mimaram. Então, ao mesmo tempo que eu vivi uma orfandade, usando uma linguagem mais de crente, uma rejeição e tal, e isso fez uma diferença na minha vida, porque eu era um cara muito agressivo, sabe, de sair na mão qualquer um e tal, ao mesmo tempo eu era mimado pelos meus irmãos. Então meus irmãos sempre me mimaram, minha mãe, até hoje minha mãe mima e tudo mais. Bom, casei, quando eu casei, já foi um confronto. Você casou com quantos anos? Casei com 2013, 28, foi em agosto, 28. Quando eu casei já foi um grande conflito, quando eu fiquei noivo, na verdade. Porque assim, a minha família não tem uma foto de Natal. Minha família não passa Natal junto. Então assim, tem Natal que eu passei com a minha irmã, com a minha mãe. Tem Natal que eu passei com o irmão, com a minha mãe. Mas a minha família não é uma família funcional, bonitinha. E eu lembro quando eu conheci a Mariana, ela falou assim, todo Natal a minha família passa junto. Todo mundo. E aí, uma vez eu fui pra casa dos pais dela em Araraquara e todo mundo junto. Natal, Ano Novo, mó festa e tal. Eu já vivi Natal em família, mas família assim, vó, tio, galera lá. Não a minha família primária, né? E eu lembro que uma vez eu saí da minha casa pra encontrar a Mariana pra terminar com ela. Eu falei, mano, vou acabar com a vida dessa mina. Pô, ela já tinha 2 faculdades. Eu terminei a escola quando eu tava casado. Porque, pô, eu estudei em 8 escolas. Fui expulso de 3 escolas. Então, assim, era um pouco complicado a minha vida. Então eu falei, vou acabar com a vida dessa mina e tal. Aí casamos. Quando a gente casou, eu já comecei a ter uns conflitos, porque a minha referência de casamento também não era boa. Minha mãe trabalhava, eu tinha um padrasto que era alcoólatra, que dormia até meio-dia. Quando eu casei com a Mariana, eu fazia meus horários, eu era fiscal de publicidade. Então a Mariana me ligava porque ela estava indo almoçar. Ela estava no trampo, estava indo almoçar. E às vezes eu estava acordando, assim. E aí chegou um dia que ela ficou incomodada. Falou, e aí tal? Eu falei, pô, verdade. Não é legal. E então eu tive vários problemas assim. Quando a minha filha nasceu, a Ilô, é muito louco, eu era pastor do UP na época, isso foi em 2016. E eu lembro que eu tava orando assim, e não tem como explicar isso, tá? Mas quem vive experiência tem coisa que não dá pra explicar. Mas eu ouvi Deus falando pra mim, você vai ter uma filha, uma menina. E eu lembro que eu tava pregando no UP, assim, eu falei assim, minha esposa tá grávida, nós vamos ter uma filha. E ela falou, amor, como assim? Você não sabe? Eu falei, uma filha. Nem precisa fazer ultrassom, sabe aquela coisa grandão. Caramba. E eu lembro que quando a gente foi no médico, o médico falou que era uma menina. Aí eu já tive, pô, Deus, como assim? É mesmo uma menina. E fiquei em choque. A Mariana falando comigo, não respondi a ela. E aí a Elô nasceu, a minha filha mais velha. E pra mim foi uma alegria muito grande. E ao mesmo tempo um confronto. Porque, pô, eu nunca tive um pai, né, mano? E como é que eu vou ser agora o que eu nunca tive? Mas eu consegui ser, assim, sabe, amando e tal. E a gente morava num prédio, a gente mora em São Bernardo ainda, e nós morávamos num prédio, que não é o mesmo de hoje, que era umas escadas, assim, sabe? Ele não tinha elevador. E toda vez que eu voltava, a Elô, ela ficava sentada, já no corredor, e eu fechava a porta, porta pesadona, tava subindo o corredor, e ela já gritando, papaizão, papaizão e tal. E isso me emocionava, assim. Eu lembro que a primeira vez que ela me chamou de papaizão, eu fiquei mega emocionado, assim, falei, mano, como assim, tal?
Mas tem sido muito louco. Agora a gente tem a Olivia, então temos 2 já. Uhum. E é bom pra caramba ser pai, assim. Eu vejo que Deus, ele redimiu muita coisa em mim através das minhas filhas. Eu acho que o que faltava, assim, sabe? Já tinha recebido perdão, já pastoreando, já não tava mais nem aí pra história minha com os meus pais. Eu falo meus pais porque são 2, né? O que registrou, que abandonou, que os 2... Eu vivi 3 orfandades, né? O pai que registrou, que não me chamava de filho. O pai que abandonou o biológico e o padrasto que eu me apeguei. E depois ele separou da minha mãe. Mas já tava tudo resolvido e tal. Mas quando minha filha nasceu e eu participei do parto, assim, sabe? Tipo, foi muito louco. Eu parecia o Tite, assim. A Mariana tendo... E ela não vai aguentar, vai! Segura a minha mão! Vai, amor! Força! Força! Eu lembro que a médica falou assim, pai... falou pra Mariana, vai, força que tá saindo, olha o cabelinho. Pai, vem ver o cabelinho. E eu olhei assim, não tinha nenhum cabelinho. Ué. Menti, gente. Pequei. E eu falei, vai, amor, o cabelinho dela tá saindo. Força, força! Mas não tinha pra dar o gás pra ela fazer a força pra neném sair. Mas eu fiquei ali, né? Tipo, vamos, vai dar certo. Eu não entendi do cabelinho. O cabelo da neném saindo. Não tinha? Tinha ou não tinha cabelinho? Não, a neném tava longe de nascer ainda. Só que a minha esposa tinha que fazer força, né, mano? Então o cabelinho é tipo motivava. assim, já tá saindo, faz a última força que vai Se sair. já tá saindo, só tem como sair, não tem como... E eu meti o louco com a fazer uma médica, cesárea. falei, vai. Tanto que quando a Heloísa começou a sair, aí eu falei, agora eu tô vendo o cabelinho. Entendeu? Estragou toda a situação. Mas assim, bem legal, ser pai é top, mano. Uhum. Eu curto minhas filhas, né? Curto. Eu já oro pelos meus genros, já, tipo, legal. Já Caramba. pra eles serem corintianos, Mas eu não tenho quantos obviamente. anos? 6. 6. Mas eu abençoo já, né? O cara tem que ser avivado, não pode ser tradicional. Nossa, cara, imagina. Na minha casa todo mundo Nossa, fala o alto. genro do Gibi. Eu falo alto, a Mariana Meu fala alto. Deus. A Elô fala alto, a Olivia fala alto. Então provavelmente o cara vai ser um cara avivado. O cara tem que ser corintiano e tem que ser homem, né? O cara tem que chegar e falar, e aí, Tá, sogro? nós. Firme, como é que tá e tal? Não pode Esse ser. que tá sendo complicado da nossa Chegar com a calça geração e das apertadinha, eu vou falar gerações. assim, mano. Não vira. Não, mas aí ele não é corintiano, né? É. Aí você já sabe, aí você já, ó, já não passou no Corinthians. É isso aí. Aí não vai passar Tem que no homem. gostar de futebol, né? Já começa por aí. Ah, não Começa por precisa aí. tanto. FIFA, Só tal. o Corinthians já tá bom, pô. Não, tem que gostar. Mas o corintiano gosta de futebol. Apesar de vocês dois não gostarem, serem a exceção, mas o corintiano ele gosta de futebol. A gente gosta, né? A gente não... Mano, eu tô a gente curtindo não- recentemente bastante. É efeito Copa, né? Ele tava no Dá o efeito efeito Copa, Copa, aqui. todo mundo Feito Copa. já Não. fica na do fute. E vocês nunca viram o Brasil ser campeão, né, mano? Nunca vi. Não. né? No caso eu tava vivo, né? Eu Você tava tinha um ano, vivo. você tinha um ano. Acho que eu não tinha nenhum ano, né? Porque eu nasci em setembro. Foi em junho. Eu não tinha nenhum tinha, ano. Isso Eu aí. não tinha nenhum Isso ano. aí. Nossa, que Tinha pesado, 9 né, mano? meses. É, 9 eu meses. preciso Vi duas ver. vezes, Eu cara. preciso ver o Eu vi Neymarzinho. 2 vezes. Em 1994, escuta isso, Lá você vai, que está nos historiador. assistindo, tá? Você que está nos assistindo. 1994, o Brasil foi campeão no dia 17 de julho, dia do meu aniversário. A minha mãe convidou uma galerinha pra cortar o bolo. Aham. E eu lembro muito nítido. Eu falava assim: só vai cortar o bolo se o Brasil for campeão. E esse ano foi nos pênaltis, né? Acho que foi a primeira Copa nos Nossa. pênaltis. Aham. Vai! E aí foi 0x0, 0x0. Eu lembro bem longe, assim, que eu acho que o Viola, que era do Corinthians na época, perdeu um gol, assim, tipo, nas prorrogações e tal. Mas aí o Brasil foi pros pênaltis, minha mãe, filho, vamos cortar o bolo. O pessoal tá aí. Falei, não, só se o Brasil for campeão e tal. Eu lembro que quando o Baggio, ele bate, né, pra fora, aí eu comecei, gato bom. Mas foi dia do meu aniversário, 17 de julho de 1994. Caraca, que presentaço, né? Ou o dia que teve Brasil e Coreia foi o dia do meu aniversário também. O 4x1 tá vendo? e tal. 4x1. É Foi um verdade. presentinho. O meu foi um presentão, né? Não. Pô, O meu foi um não dá nem pra presentão. comparar, O velho. dele, o Brasil e Coreia não... É, aquilo ali. Mas Segundo é pesado tempo eu nem fazer aniversário assisti. em dia de Copa, né, mano? Tive amigo que fez justo no dia do 7x1, mano. É, e não dá, Nossa, né? aí Foi você tem que pesado. lembrar, né? Ó, tem uma história legal Sim. também com 7x1. Ó, vocês vão dar brecha, eu vou ficar aqui contando história. No dia do 7x1, eu era líder de célula aqui lá na Vila Mariana. E eu lembro que a gente foi assistir junto a célula, o jogo. Uhum. E essa história, depois a galera me zoou até hoje, porque repercutiu um pouco. Claro que não tem nada a ver, mas foi engraçado. E, vamos orar e vamos. E eu lembro que a gente foi orar. E eu orei pela seleção da Alemanha, assim. Senhor, abençoe os alemães, que os alemães não se machuquem. Não sei por que eu orei pelos alemães. E orei Que por quem bom. tava ali e acabou. Aí a galera, tá vendo? Você foi orar pelos alemães e tal. Até hoje a galera faz piada, assim. Não!
7x1. Não, vamos parar aqui a gravação. 7x1. O cara orou pelos alemão. Não, tem mas como. eu não sei. Não Tinha tem que dar como. Tem que abençoar todas as nações, Você né? viu, estragou muito Não, feio, cara, essa oração, né? não. Foi 2014, você Mas, tinha... cara, devia ter uns 8 anos, mano. Acabou comigo. Chorou bastante. Não, brincadeira, eu chorei não. Achei mais pesado o menino que teve aniversário dele. Não, foi bizarro, né? Não, Você não, gosta... não. Não é você que gosta da Alemanha? Não, ele... Não, É, eu... Que fala alemão, estudei- estuda no colégio ele alemão? fala estudei no Já foi colégio na alemão. Alemanha também, não é? Eu vou esse ano. Se Deus Nome de quiser, Jesus. olha. A Não, sua irmã tá com um suíço que fala alemão, né? É. Em português. É isso aí. Não é mora suíço, na o cara? Suíça. Ah, ele é português, verdade. Ele tem um sotaque do Doideira. Cristiano Ronaldo. Então, sotaque... Eu conheci ele. Você conheceu o Luiz? Conheci lá no você Radicais, foi é. no Radicais e tal. Conheci ele. Mano, agora eu tenho uma pergunta que aí a gente vai delongar. Mas como que foi... É que assim, eu quando estava na EBP, eu peguei antes de você assumir, peguei E um pouquinho depois? quando você assumiu. Como que foi pra você assumir o Ministério de Jovens? E aí eu assumi, ele saiu. Você vê? Ele e a Você vê, Vitória. né? Ah, mano, fico mais chegou a aqui, notícia, né? velho. Mas- Não quero. Não. Você entendeu porque ele demorou pra te É, trazer? Não, mano, enrolou É tudo um isso, Eu tô ano. devendo uma cara, é explicação tudo de isso. como que foi o nosso processo. mas- Não, não precisa Não, explicar. é. Não vai explicar num podcast, né? É. Não. Milhares de pessoas assistindo, vai viralizar e tal. Não. Não, é porque quando fala, o Pedro saiu, parece, nossa, o Pedro abandonou, porque Abandonou, odiava. Pedro abandonou. Não, ele abandonou. Pedro abandonou. Processo. Primeiro Cara, que ele como falou que que- ele não gostava de pastor gordinho. É, Aí Caraca, não, falou, mas mano, tirou- ele já Falou é assim, gordofóbico. mano, ele é gordofóbico. E aí ele falou, não, Todo ó, mundo olha o gosta, Jordélio e tal, bem mais atlético Cê é louco, tal, né? bonitão. Trouxe Vênus. Ele realmente Depois foi veio o jogador. Iverner, pô. Aí veio o Iverner, loirinho, do olho Loirinho, verde. é isso aí, tal. Bambi. Oh, desculpa. Ah, ele eu não sei. Ele é São Paulino, o Iverner é São Paulino. Ele é? Ele é? São Paulino. Meu O Jordélio é Deus, flamenguista, né? que a gente- O É, o Iverner é São Jordélio, Paulino. pelo É. menos, graças a Deus, Só que o Iverner, ele fala mais do Corinthians do que do São Paulo. Porque eu acho que ele é um corintiano enrustido, Mas eu entendeu? vou falar real, né? Existem 3 times no Brasil. Corinthians, Corinthians. Flamengo e outros. E outros, é isso aí. E outros. Porque os outros só torcem contra eles. Só tem 3 times que são isso bons, aí. né? Uhum. O Isso resto é bom. é... Falando nisso, o história, Santa aí trouxe a coquinha do Giba? Nossa, trouxe Que coca. isso, Caraca, gente? você é o primeiro convidado que tem coca, tá? Olha, eu O fiz essa, Iverner eu veio fiz aqui, não Olha. teve nada, ele não quis trazer nada, Eu falou fiz que não ia essa. trazer nada. Eu o estou- Jordan também. eu estou parando de tomar coca, mas é isso. Não, Você olha aí. falou. Eu aceito. Você falou. Quando ele chegou, eu falei, o Sam foi sair pra comprar um A negócio Mariana pra vai comer. amar. Aí ele falou, traz uma coca pra mim. Olha. Eu fiz essa. Olha esse Onde eu olho aqui, né? Misericórdia. Meu amor, me perdoa, tá bom? Eles me deram, eu não pedi, tá? Só não Mas faz é um nóis. SMR aí. Olha. Olha a propaganda. Mano, eu acho que a Já Coca tô devia profetizando, contratar já nós, tô hein, mano? profetizando. Pera aí, Em nome sem- de Jesus. sem- A Coca propaganda. devia contratar nós. Ô, Diego, vamos fechar uma propagandinha com a Coca, mano? Ele Porra! produz o Carlos Alberto de novo, Vamos! sabia? Cês- E se a gente falar Alô Diabo, vocês pegaram a época do Alô Diabo, não? Mano, Que é doideira isso? essa propaganda. Eu fiquei sabendo, mas não entendi. Antigamente, os crentes, eles tinham nós, né? Não vou falar os, porque nós, né? Sim. Nós tínhamos várias... Como é que fala? Teoria de conspiração, não. A gente tinha umas doideiras. Então, assim, pega o disco de não sei quem que vai estar cantando música pro Eu fiz o diabo. contrário. Olha o Habib's, não sei o quê, não sei o quê. Aí a Coca-Cola, o pessoal falava que tava escrito Alô Diabo, entendeu? Então, cristão não podia tomar Nossa. Coca porque tava escrito Alô Diabo e tal. E eu sempre tomei Coca. Olha, ó, o que o diabo fez. É, porque agora foi o diabo, né? Não foi A nem culpa ele é que dele. tomou, né? É nada. Verdade, era o contrário. Tinha que negócio de Alô falaram, Diabo. né? Porque aqui, ó, o Mano. Coca-Cola, Alô. Aí o C, diabo e tal. outro C Porque parece o A um aqui D, tem um aí negócio tem e o I tal. ali. Mas é besteira, bobagem. Tomem Coca, tá bom? É Não, isso. também não tomem Pô, não Coca. tomem refrigerante, né? Ela ainda não patrocina a gente, então Ah. não tomem Coca por enquanto. Faça como o CR7, não tomem Coca. É. Verdade, doideira, né? Não, agora... Ele tá nessa agora, vibe. Ele agora hoje, tá 4 dias seguidos na academia. Olha Hoje, que top. hoje, vamos falar bem do Inclusive, Diego. o pastor Iverner, se ele me ver, se ele ver esse episódio, ele fala assim, ô, Eu vou mandar pra ele. corintiano, não sei o que, tá. Toma Coca. Vamos mandar pra ele, vamos mandar pra ele. Vamos mandar pra ele. Ele vai ver, ele vai ver. Ele vai ver, ele vai ver e ele vai... Pode ficar aqui, né? Não vai atrapalhar. Não, É só não cair, né? é só não cair. Porque esse tapete não é nosso, essa cadeira não é nossa. É, e Entendi. essa cadeira É é, uma da, doideira. é da Lucy. Da Lucy. Quem que é a Lucy? A Lucy. É, a Lucy é do fogo, hein? Ela é a irmã. Ah, Lucy, Ela é do pequenininha, fogo. Lucy. É, Ah, ela é do então eu vou fogo. derrubar. A Lucy é parceira. Não. Olha, quem que é a Lucy? Não. Corta. Quem que é a Lucy? Corta. Nossa, A eu vou Lucy é chamar que ela tava dando Atendimento. discipulado, atendimento. Se ela chegar agora, vai falar assim,
Oi, meu lindo, que bom Eu vou te ver chamar aqui." ela. Pode chamar. Chama ela lá e fala que ele Qual não foi? lembra da Lucy. Hã? chamar a Lucy um dia de podcast com a Lucy e a Cris. Imagina as duas aqui. Essa é uma treta. Mas vai ser a Ascensão Nossa. Penteca. E a Isabel. E Abel. E Abel. Abel ainda. Misericórdia. Abel. Até a câmera vai falar em línguas aqui, Vai, que o negócio é... Vai ter profecia até o o telão. Mas então, essa questão Quando você assumiu o Ministério de Jovens? do Ministério de Jovens. Como que foi? Uhum. Cara, eu cheguei na IBP 2012, final de 2012. Cheguei também porque a minha esposa, ela queria ir para um culto. E a nossa igreja tinha culto, se eu não me engano, às 6. Eu queria assistir Corinthians e Palmeiras. Tudo tá relacionado com futebol, né? Uhum. E eu falei, não, vamos na IBP então, que tem culto 7h30. Era o Ivener que tava pregando na época. E aí nós decidimos ficar ela decidiu ficar na IBP. E depois de 3 meses eu fui. E quando eu cheguei na IBP, eu lembro que um adolescente, ele não me cumprimentou. Porque na igreja que nós íamos, eu trabalhava com adolescente. E eu falei, não piso mais nessa igreja, que os adolescentes aqui, não sei o quê, mais educado. Porque eu sempre fui apaixonado por adolescente e tal. Aí a gente foi pra IBP. Aí quando a gente foi pra IBP, depois de, sei lá, alguns meses ou um ano, sei lá, nós assumimos a célula de casais. Mas nós conhecemos o pastor Thiago Marcolongo. Porque o Cezinha e a Priscila, eles iam ter filho. A Priscila foi na minha casa, o Thiago era pastor deles e tal. Então nos conhecemos. E aí a Mari falou pra ele, meu, o Giba é apaixonado por adolescente, o Giba ama adolescente e tal. Ele, pô, vai lá conhecer. A gente começou a ir e ficamos então no Radical. Isso daí já era 2014, eu acho. Final de 2013, 2014. Ficamos no Radical um tempo, ajudando o Thiago. E aí o Ivener, pastor Ivener, ele falou, cara, tem uma demanda no UP e tal. Eu já era integral, né, em 2014. Ele falou assim, você assume o UP? Que Aí, é o Ministério para... jovens adultos, Jovens adultos. lá na Vila Maria, né? Aquele Galera famoso depois do canal. jovem que não casou e tal. É, isso aí. E aí, É 20 e quantos anos? a ideia é 29 pra frente. Mas tem Caraca, uma tá na galera... idade de zona alta, então. Pô, mas tem uma galera de tipo assim... Mano, ó, eu assumi o UP, falei 2014, mas eu errei, tá? Eu cheguei no Radical em 2014, fiquei 2 anos, assumi o UP em 2016. Em 2016 eu tinha 31, é isso? É. E eu era o mais novo do UP nos rolês, assim. Pô. A galera tinha tipo Caraca. 35. Galera E da solteirão? hora e tal. Solteiros. Eita, mano. Umas minas solteiras. Mano. Você tem que se arrumar É, já. Tem que Pedrão, fazer se você- 19. Pô, É, mas mas se já arruma pra não tá- chegar nos 36, É, assim, pra né? não- Já vai, Mas tá já bom. vai Tá do bem da orando minha já. idade. Tem umas meninas legais lá na Vila Mariana. Meu Deus, legais. velho, já Bom, tá- mas vamos voltar aqui, senão a gente vai se perder. E aí, cara, eu... Ele já tem a prometida aqui. Fica É? tranquilo. Tem. Tá orando já por já ele? tá orando já. Já tá Deve orando. ter E eu muita lembro que em coisa. 2016 eu tava no UP. A galera do Radical já tinha um apego muito grande por mim, porque eu já tava muito à frente. Tanto que levantou um corinho ali. Vou citar o nome aqui, a Júlia Eiras. Me chamando de Judas, assim. Judas. Abandonou o Radical, tipo, brincando. Eu fiquei 1 ano no UP. Não, só um- E depois o pastor Jonas veio e falou assim, cara, você dá conta do UP e do Radical? Eu falei, pastor, é complicado, são 2 faixas etárias diferentes. Um culto é sexta-noite, outro é sábado, né? E ele falou comigo no final de 2016. A Elô ainda, a Elô nasceu em setembro de 2016. Falei, não, puxado, tá, enfim. E aí em 2017, então, em agosto de 2017, eu assumi o Radical. E foi top, assim, cara. Eu sempre Eu amei o tava lá. Radical. Sabe no dia? Não. Sempre amei o Radical. Mariana sempre amou o Radical. A gente fez tudo com muita direção de Deus, assim. Eu lembro que a gente tava no UP muito bem. O UP tava consolidado na igreja e tal. E eu lembro que eu falei pra Mari, falei, amor, eu não consigo mais pensar no UP, eu não consigo mais desenvolver nada no UP. Ela falou, como assim? Eu falei, não sei. Alguma coisa vai acontecer. E aí passou alguns meses, o PJ me chamou e falou, cara, quero você no Radical, você topa? Eu lembro que eu topei, e aí depois eu não sei se foi com o pastor Ivener ou com o pastor Jonas. PJ é o pastor Jonas, né? Uhum. Não sei se foi com o pastor Jonas ou com o pastor Ivener, que eu falei, olha, mas eu quero ter uma conversa com o Ti antes, pra deixar claro e tal. A gente bateu um papo com o Ti, aí em 2017 a gente assumiu, e pô, top demais, mano. Eu amo Radical, sim. E ele tava no dia, porque foi o dia que ele escolheu Foi o dia que sair. ele falou assim, Foi o dia que esse eu falei, mano aí tá tirando, vamos embora, Vitória, É, Foi em vamos. agosto de 2017, Vambora. né? 2016, assisti a final das Olimpíadas no Radical. Top. Foi top, tava junto com outro amigo meu lá. Medalha Vendo de os ouro, né? pênaltis, Você vê, ele nossa, só vai doideira. falar coisa boa antes de você assumir. Aí, porque depois ele que o saiu Giba fora. Entrou, É. mano, foi doideira. A né? Vila São José foi fundada quando? 2019. 19? Olha o tempo, 19, ó. 19, 18. 2018? 18? Doideira. É porque a gente, assim... Ele vai, ficou 1 ano explicar. desigrejado. Não, a Não. situação foi a seguinte, depois Isso que eu teve um sei que não. acampamento, eu
vim por conta da minha irmã. Você vê que doideira a história. No Radicais e tal. Teve um acampamento da Vila Mariana com Grajaú, não existia a Vila São José ainda. Ela conheceu, ela não fazia ideia onde ficava o Grajaú, porque a gente, morava 15 minutos a pé da Batista Pode crer, é da verdade. Vila Mariana. Aí, mano, gostou muito do trabalho, falou, mano, eu tô sentindo de que eu tenho que ir lá pra servir. Entendeu? Porque tinha uma demanda, tava crescendo. E depois que ela foi, eu fui começo de 2017 também no acampamento. Mano, confesso que eu não me sentia assim, já tô ali, tem um monte de amigo. Só que ela falou, Pedro, é o seguinte, mano, tô sentindo de que realmente um chamado pra servir, ajudar a rapaziada e tal, fazer um trabalho. E conforme ela foi indo, fui indo no acampamento, no outro acampamento. Depois, quando a gente viu, velho, hoje a minha irmã já serve. Não, vocês são eu já fundamentais dou aula aqui, no- né? Hoje. Eu dou aula no Alvo Certo, a gente tá ajudando pra caramba. Então, vê que foi realmente uma construção Bom, de que Deus pra ir. Mas era doideira, mano. Quando a E gente graças começou a ir, Deus, né? era Virou 1h30 crente, pra ir. Virou crente. Veio pra cá, conheceu o Ah, Diego. 1h30, Cadê o Diego? 1h30, que isso? São José é tão 1h30 pra ir e perto. voltar. Cheguei aqui de busão. rapidinho hoje. Você foi 3 horinhas, né? Eu fazia esse Ainda caminho, que eu fui fiz te esse caminho por um buscar bom ali tempo, no cara. Terminal Grajaú. É. Se eu não tivesse ido te buscar, Ó, era mais uns olha só 15 como eu cheguei minutos. aqui. Eu peguei um Uber até o metrô, porque tava caindo toró. Doideira. Peguei o metrô, peguei o trem e peguei o Uber. Do Davi. Eu fui buscar. Eu tava de Peguei carro Davi. de Uber, É, isso aí. verdade. Cara, que doideira. Então, mas É, graças a mano. Deus que ele veio Esse é um pra cá, processo, né? né? Porque aí ele conheceu o Diego, que é maravilhoso, né? Que Agora o cara- tem o Que aí... Povo que aí- Talk. Que veio o Povo Talk, né? Pô, por que vocês não começam a gravar nas outras igrejas também do EBP? Eu acho que seria legal, É, mano. a gente deixa A isso gente daí expandir pra a depois do parada. episódio, peraí. Tal. Deixa pra depois do episódio, a gente Pô, já conta as tão- novidades Tá já. dando spoiler. Já tá dando spoiler, já tá dando spoiler. Não, Mas- não é spoiler. A gente ainda não consolidou esse negócio ainda. Mas... Cadê o Diego? Mas- Vamos, Diego. Não, o Diego deve estar no banheiro. O sei Diego, lá. o Diego ele, sempre ele tá no faz banheiro, tudo. cara. Ele aperta o REC ali e sai pra andar. Aí ele dá uma volta sempre, assim. A gente só fala bem dele nos podcasts. Aí o último a gente trouxe o Thiago Souza Teve do que Mergulhar. descascar. A gente Sei, descascou. sei. Então, eles são Cascou, amigos há muito Você parece o tempo. cara do confesso. Mergulhar também. Quem? Tem um cara do Mergulhar que você é parecidinho, né? Parece? Só se eu Não for, tem um só se cara? for o Thiago. Tem, pô. Não tem. Não. É o vocalista, não? É, o vocalista Não. é o Thiago, mas não... Ele Então já não tem nada a ver, tá confundiu. bom. Na hora que o cara chegou aqui, ele olhou pro outro, mano, nada a ver. Nada a ver, Não, o cara. Thiago não tava, mas aí o Diego falou, o Thiago chegou, ele olhou pro mano assim, Aí ele falou nada no a ver. ponto, Aí velho. ele começou a... Acabou ele aí, Thiago, suave. O cara nada a ver. Ele tava ajudando o Diego. Não, Não era o é... Thiago. Quem confundiu ele? Eu É, ele confundi um confundiu cara. o Thiago. Que Tipo, louco, o hein, cara tava mano? gravando aqui com a gente, que é o Marcel, que tá começando a servir aqui na nossa igreja, É na tipo parte chegar um do cara som. aqui magrão, você fala, ei, Não, Gibão, mas tipo tal. assim, o cara cara era chegou, o cara calvo chegou, assim, tipo, o e Thiago tem um mudou cabelo de da hora, blusa, você tá vê a ligado? história. E as luzes aqui, não dá pra muitas vezes, dependendo de como você olha lá pra baixo. E aí eu saí daqui cumprimentando o cara lá Nossa, embaixo, mano, foi que louco, aula, foi louco. Mas falaram que eu sou meio parecido com o Ivener. O Ivener aí falou que um pouquinho mais parecido. Aí Ah, você não, já nada tá a te ver. elogiando demais, mano. Nada a Não, ver. ele tá elogiando Tá te demais. elogiando demais. mano. Mas tem um Papo menino aqui na igreja que toca Parece com esse bem. menino aqui. E o moleque é a cara do Ivener. É? É primo do Jordélio. E Não faz sei se você direito. conhece o Caio. Não conheço. Primo Faz do direito. Jordélio. Não, não conhece. Não chegou a ver. O cara é igual o Vêner, ele faz direito. Eu vou Tô mostrar a entendendo. foto. Ele faz... Não, não. Mexe. Ele joga o braço assim, ó. Nossa, que falando sacanagem. do pastor agora que assumiu o negócio. velho. Que sacanagem, mano. Estamos Fala, falando né? do pastor Vai pegar presidente. mal. Se eu for agora mandado vai pegar embora, mal, vocês já mano. sabem o motivo. Gibá. Tchau. É, Ele Fala um falou, negócio. ele falou pra Ah. mim esses dias, ele chegou e falou assim, você sabe quando eu assumir aí e tal, primeira coisa, todo mundo vai virar São Paulino, né? Eu falei, você é louco? você tá de Sai brincadeira. daí, mano. Ó, que não muda, irmão, que não muda. É É, Corinthians. E... Não, agora eu tenho que falar, mano. Fala. Tenho... Além do nosso roteiro, eu tenho informações confidenciais aqui, que eu acessei diretamente à esposa do Giba. Que legal, hein, mano. Isso é bom. Que ontem eu mandei mensagem, pá, falar um podre aqui e ali dele, né? Mas eu vou pegar aqui, mano. Que legal, hein, mano. Não, é eu sempre tenho, bom, mano, né? eu tenho as informações, bom. velho. Eu É chamei a sempre Mari bom. e falei, Mari, Ô, Testa, não ri não, porque tem uma fazer história algumas sua, perguntas. certo? Se você Tem uma rir história mais um pouco, eu conto a sua história, irmão. Com a Mari, inclusive. Com a Mari, inclusive. Não. eu só vou falar aqui, você já vai pegar o gancho pra falar, mano. Ah, Eu pedi pra ela contar uma situação engraçada do Giba antes de vocês. Olha, é um livro, mano. É um livro. ela mandou tudo isso? Não, não, mas tá junto com a pergunta. Que loucura, hein, mano. Tem algumas coisas. Pedi pra ela falar uma situação engraçada de vocês
quando vocês conheceram, antes de namorar. Aí ela falou da forma que vocês se conheceram. Pode crer. Que ela falou de gordo idiota? É esse mesmo. Eu lembro que a gente tava na igreja, cara. E aí eu fui trocar ideia com ela e tal. Não era afim, assim, não tinha nada. E eu lembro que eu tava trocando ideia com ela tava tomando sei lá, Fanta, alguma coisa assim. E eu tenho mania de, tipo, olha isso e fazer, né? Claro que eu não encostei nela por ser mulher e tal, mas aí eu fui, tipo, olha aqui. E quando eu fiz isso, eu bati na Fanta dela e caiu. Sacanagem. E ela virou pra mim assim, tipo, e ela é um pouco brava, né? E aí ela virou e falou assim, por que todo gordo é idiota, meu? Não acredito, não sei o que e tal. Só que, ela te contou da menina que tava do meu lado? Cara, Só que do meu lado é o seguinte, tinha uma menina, hoje tá lindíssima, fez bariátrica e tal, mas a menina era maior do que eu, assim, a menina era gordona. E eu peguei e falei, tá vendo? Tá falando de você aí e tal dela. Ai, amiga, não, pelo amor de Deus, você não e tal. Mas foi o nosso primeiro contato, assim. nossa, que sacanagem. Eu acho que a gente devia ter trazido a Mari, mano. A Mari é muito mais divertida do que eu. Nossa, velho. Deus, Não. Fala muito também, vocês vão ficar aqui até, mas É, foi assim, tudo gordo é idiota, não sei o que e tal. Não, você já teve manha pra puxar Só foto, que a né? Mari, qual que é a pegada? Ela era, porque agora ela tá casada, muito bem casada, mas ela era gordófila. Gordofóbica? Não, gordófila, que gosta de gordo, né? Oxe, Porque eu lembro que quando eu conheci Tem a Mari, nome pra a primeira vez que eu não, vi a Mari... calma aí. Ela veio de gordofóbica, que o pessoal ia chamar ela de gordofóbica. Não, gordófila. Não, tá bom. Mas o pessoal, por essa fala aí, Essa já ia fala chamar ia ela ser já de cancelada. gordofóbica. Gordofóbica. É. Ela já Aí foi agora você tá cancelada. falando que ela é a fã dos gordinhos. É fã dos gordinhos. Agora não mais, agora ela é fã do gordinho. Agora é Tá. o gordinho. Mas eu lembro quando eu conheci a primeira vez que eu vi a Mari, uma amiga dela, uma amiga em comum, virou e falou assim, cara, você leva ela no ponto, que eu não vou conseguir levar, a gente ia fazer um rolê numa sinuca, sei lá. Eu vou conseguir levar. E o ponto era perto da igreja, a igreja localizada numa região um pouco escura e tal. E eu fui levar. Eu e Chiquinho, um amigo nosso que trabalha na igreja, inclusive. O cara da Gaviões já dá pra... Fui levar ela e tal. Mas isso daí eu já tava bem convertido, já não era mais da Gaviões e tal. Nunca fui de carteirinha, né? Lembrando. Mas era do movimento. Aí eu lembro que eu levei ela pro ponto. E quando eu voltei, eu falei brincando assim pra amiga dela. Falei, mano, mó gata. Sua amiga, ela tinha o cabelo ruivo na época. Piercingzinho e tal. A Mari é mó gata, você tá ligado? Não sei se você já viu. Não. Mó gata. Depois você vai ver e você fala, mano, Deus é bom mesmo e tal. Deus foi bom contigo. Você é louco. E eu falei pra amiga dela, mano, mó gata, sua amiga, tipo, por ela eu emagreceria. Dela, não, ela gosta de gordinho. Eu falei, você é louco? Tô solteiro, a mina tá solteira e gosta de gordo. Mano, é isso aí. Deu match. Deu match. Meu Mas aí Deus, depois velho. ela lançou essa do tipo, todo gordo é idiota, não sei o isso quê. foi antes. E quando eu levei ela no ponto foi o primeiro contato mesmo. Ah, tá. Só que aí a gente conversou pouco e tal. Agora, o do negócio foi quando ela, tipo, Quando ela tudo... chamou de idiota, aí ele se apaixonou. Ele falou, Eu falei, cara, mano, essa é a mina, tio, vou pra ela cima. já é zoeira, já Sim. alopra. Tá me chamando de idiota, mas eu sei que você gosta de gordinho. É, Você já tinha informação no começo, né? já tinha Já, informação já. privilegiada. Doideira, mano. Mas, tipo assim, todo mundo quando vai dormir, normalmente tem alguma mania. E aí, ela também passou Ah, uma já Ela contou. falou tudo, mano. Ela contou. Ela contou. E que o aí, Giba dorme de naninha. Não Que durmo. isso? Dormia. Que- não. Dormia. não, ó, Vai saber ó, que ela só amenizou aqui, falando ó. que dormia de ó, naninha. aqui antes. tá escrito assim, ele tinha naninha até casarmos. E kkkkkk. Tinha, mas não tenho mais. Não Não tem tenho, mais? até porque o que acontece? Ela lavou E deu pra suas e filhas. deixou no sol. Hum, E assim, eu tinha desde os 2 anos a mesma naninha, né? tinha um cheiro, Caraca, né? desde Tinha um os 2 cheiro, anos. tinha toda uma textura, era bem legal. A textura Assim, de podre, Eu né? cheirava aqui e já dava mó sono. E aí, casamos, eu, sei lá, durante uns 4 meses do casamento ainda mantive a naninha. Esse é muito bom, né? O cara é todo Caraca, pai e tal, mano. com naninha. Poucas pessoas sabem Não, disso. não, imagina uma pessoa, aí você começa a contar. Não, Não vou divulgar o Imagina o podcast. liderado Não do vou Giba. divulgar Não, o podcast. Liderado Não, do tipo Giba assim- pensando, mano, o cara representa. Mãe, assim. Proibido, Não, proibido cara, passar pra representa, Vila mano. Mariana esse o, podcast. o liderado do Giba, beleza. Hoje em dia, beleza. Agora você vê um cara agredindo uma pessoa na rua, você não torce pro Corinthians e quebrando tudo.
aqui é gaviões, e bateram nos outros. Aí ele chega em casa, dedinho na boca e a De naninha aqui, ó. naninha, né? Não, mas era Sacanagem, mó legal, né? Sacanagem. Ó, nós Cara. nunca vai ser convidado pra ir lá na Vila Maria. Mas aí, vai, não, né? esse podcast Mas tá se bem que o vai ser Ivener gosta cancelado, da velho. gente, o Ivener é gente Se a gente boa. falar pro Ivener que hoje vai É. ser naninha, né, mano? Então, ele não Ele sabe? Ele não sabe? Quase ninguém sabe, mano. Então pera aí que nós vai eu tô gravar aqui um pra áudio ser, agora. eu tô pra aqui ele. pra mesmo, ser, né, mano? como é que é? Envergonhado. Vai ser Desmascarado. descascado. E aí ela lavou, tipo, acho que tinha 3, 4 meses de casada, ela lavou e colocou no sol. Porque o que acontece? A naninha era um roupão da minha mãe, que minha mãe me deu pra, tipo assim, filho, você não pode mais dormir com a mãe. Eu tinha uns 2 anos. Então você dorme com o roupão. E eu fui crescendo com o roupão, tal. Quando eu conheci a Mari, o roupão era uma parada assim, era um quadrado, né? Que era a neninha. Aí ela lavou, aí colocou no sol, ficou duro. E eu lembro que eu acho que eu cheguei do trampo, alguma coisa, quando eu peguei, ela falou assim, ai amor, você não sabe e tal, estragou a naninha. E aí quando eu peguei o negócio parecia uma bolacha, creme cracker, Parecia assim, aquele sabe? filme lá que Nossa, tinha o que Beto, tristeza. já assistiu? Não, era horrível. Aquele filme do Ed não- Murphy, Eu não manjo. que a menininha tinha a naninha Eu sou também. crente. Mas eu cheirava a naninha, colocava no Mas eu olho. confesso que eu tinha um ursinho também, que eu Nó, até dormia qua- com o ursinho até, sei lá, uns 13, É que a 14 anos. naninha Ah, foi mas é até... O Lucas tava em Casado. casa. O Lucas tava em casa quando eu perdi, mano. Eu só parei de dormir com o meu ursinho também porque eu perdi. Aí um Quantos dia o anos você Lucas tem? tava... Tenho 19, Você tava curso até quantos anos? uns 12 anos. É, E dormindo ali com a também. Aí amiguinho. o Lucas tava... Nossa. Um dia ele Coleguinha. tava lá em casa. Dormindo com o Do coleguinha. nada eu tava mexendo no armário assim, eu achei e tal. Nossa, foi doideira. O dia que eu achei o negócio, tudo bem Mas que agora aí tá é- guardado. Aí ele ligou pro Lucas, vem dormir comigo, eu achei. Nossa, que sacanagem. Eu até 28, né? Casei com 28, até 28 anos. Velho. 26 anos de naninha. 26 anos de naninha? Ah, 26 deu anos. pra ficar com o cheiro legal. Não, né? mas Deu, ela, deu. ela também falou umas coisas legais aqui, ó. Sim. Ah, que legal, né, gente? Ó, Sim, ela vamos lá. elogiou. Ela Que teve um legal. elogio. Nossa. Olha lá, olha lá. Vou até me Ele emocionar ama agora. demais e sabe muito da Bíblia. Futebol, livros são o tema que ele mais gosta de falar. E grego. Ó, E esse grego aí? que Olha grego é esse esse daqui? Seminário, né? Você aprende grego e hebraico. E eu, modéstia à parte do seminário, eu fui um bom aluno de grego, assim. A minha nota mais baixa de grego foi 9,5. Então, eu Senão, gosto. a maioria em grego é os livros de. Acho que Romanos é escrito em grego. Não, o Novo Testamento todo. Testamento. O Novo Testamento todo. Todo. Não todo. tem nenhum que não é. Todos Todos são em Estudar mais grego, da né? Bíblia, mano. É, o Antigo Testamento é hebraico e tem alguns trechos de Daniel ali que é aramaico. Daniel é aramaico. E o Novo Testamento inteiro é grego. Quando Jesus ele vem, a língua oficial é o grego, né? Então, o Novo Testamento inteiro. Grego é o- koiné, que é o grego arcaico e tal. É o, Isso aí. é o Antigo Testamento que é escrito em duas Que é línguas. hebraico. Que é E, hebraico cara, e aramaico. uma porcentagem muito baixa de aramaico, assim. Bem baixa mesmo. Sempre achei que tinha também duas línguas. Não, Eu não, tô- grego. Doideira, né, Eu tô mano? doido. Grego. De Mateus, Apocalipse é grego. Nossa, é muito Aí top ele- quando não, aí chega um agora pastor se que ele chegar. traz, assim, você é aquele pastor que chega e fala, não, porque no grego essa palavra, na verdade, significa outra coisa, Então, que tinha aquele outro significado, aí pega um negócio absurdo, né? Eu Tem uns pastores que falo, fazem isso. mas assim, o nosso professor de grego, ele fala uma coisa muito legal. Marcos de Almeida aqui, cara, absurdo. Ele fala pra gente, quando você recebe uma visita e você dá um bolo, você dá o bolo, você não dá a receita. Então assim, quando a gente prepara um sermão, cara, você prega aquilo que o Espírito Santo te conduziu. Você não precisa chegar e trazer todo aquela coisa que você preparou e tal. Então assim, eu acho que é interessante você falar o grego quando de fato aquilo ali tem uma importância. Então vou dar um exemplo aqui. No Evangelho de João, acho que no 14, que ele vai falar assim, vou mandar enviar outro consolador. Então a palavra ali do outro, ela é alon no grego, né? Alon significa mesma espécie, mesma essência e tudo mais. Quando Paulo vai falar lá em Gálatas, como que vocês mudaram tão rápido para outro evangelho? A palavra no grego ali é anti, que é contrário, ou alguém quer se colocar no lugar do evangelho. Só que no português os dois foram traduzidos para outro. Então isso é importante. Você está pregando, você fala assim, gente, esse outro aqui, o Espírito Santo, ele é Deus. É igual, mesma essência. Esse outro aqui é alon, né? Ou dependendo aí da inclinação e tal, halos e tal. Mas o outro lá de Gálatas não é outro, mesma essência. É outro contrário, oposto. Então é interessante você falar, pô, no grego é isso. Agora, tipo assim, porque sol no grego é sol. Aí, entendeu? Você fala, mano, tá, o cara falou Não, pra essa, quê? essa daí é bom porque às vezes você tem um entendimento deturpado da palavra
por causa de uma tradução. Porque Sim. toda tradução, ela perde, né? Se você pega do original e você mesmo traduz, Sim. é muito melhor para um entendimento. Uhum. Lógico, se você Eu acho sabe que a não é língua, né? que muda. Muda, você Não, perde é- acho que 15% da... Não, eu não tô falando disso, tô falando no começo. Eu acho que, na verdade, o fato de pegar do grego é porque você traz um conhecimento a mais, não que tira, entendeu? Eu acho que- Amplia, né? Exato, é uma outra perspectiva. Sim. Que Uma nem, caramba, perspectiva palavra. melhor, é uma Exato. perspectiva melhor, é uma Um negócio perspectiva mais de... É certeiro mais também, certo. né, Sim, mano? E aí, Dá uma compreensão. e agora, tudo mais. agora eu tô fazendo um negócio muito legal, do dia a dia com Spurgeon. Ah, legal, eu tenho. Você já fez? Cara, eu não fiz, mas eu tenho. Você tem- vai É saber. porque meus devocionais eu faço lendo a Bíblia, né? Uhum. Então dificilmente eu pego devocional, assim. Algumas Você vezes eu também pego, é um cara mas... que entende muito de devocional, né? Pelo que... Ele vai Foi dito escrever. aqui. Foi também uma das características que Gosto. você fosse falar. Gosto. Uhum. É que assim, eu leio muito, e a Mari, ela sempre me vê lendo, as meninas me vê lendo. Então as meninas brincam de ler, as meninas gostam de ler, eu leio muito, né? Eu não tô me vangloriando, mas não sou o tipo de pastor que lê, tipo, pô, vou ler porque eu vou preparar um sermão. Eu leio porque eu amo Jesus, e a Bíblia revela quem é Jesus. Uhum. E eu tenho muito livro, eu sempre gostei muito de ler, eu sou um cara muito, muito curioso. Então, eu falo pra Mari, né, porque ela fala pra não me darem mais livros. Então, por favor, continue me dando livros. Eu tenho muito livro. Porque livro faz parte do meu trabalho. Todo pastor tem que ter uma boa biblioteca. Eu acho que é o Hernandes Dias Lopes que ele vai falar que o pastor, você conhece o pastor pela biblioteca dele. Então, todo pastor tem que ter livros, né? Não tem como. Uhum. E faz parte do meu hobby também, entendeu? Então, tipo assim, tô de folga, eu tô lendo. Vou preparar um sermão? Tô lendo. Tô com as crianças? Tô lendo historinha pras crianças. Então, eu gosto muito de ler. Né? E agora eu tô fazendo devocional no Instagram, de 1 minuto e meio. vendo. 365 Todo dia, até dias, 365. @giboliveira85. A Segue gente lá. vai deixar. nóis. Não, Quando te ele- apresenta, o Lucas bota na edição. É isso aí, arroba, é O isso aí. maior Instagrammer do mundo evangélico tá aqui na nossa Que frente, ó. isso? Nos próximos anos vai ter ele e o pastor Lucinho aí, Claro. ou qualquer Vai um fechar. outro aí legal aí. Pô, Eu já tô não velho, manjo já tô de- velho pra isso. A gente não... Tenho 37 anos já, comecei tarde. Mas eu gosto muito de ler, cara, eu gosto muito de ler. Por exemplo, as pregações eu preparo sempre no grego, no hebraico e tal. Porque Mas eu acho que é você- importante. Eu Uhum. acho que assim, cara, aí vamos voltar para aquela pergunta lá de trás. O que é uma igreja saudável? Que tem um pregador que ele sabe o que ele tá fazendo, Sim. certo? Então assim, vocês têm a obrigação de entender de grego e hebraico? Não. Mas o pregador, ele é o mestre da igreja. Ele é o cara que conduz. Sim. Então ele tem que entender, ele tem que saber. Ele não pode chegar simplesmente e... Cara, ele tem que saber. O pregador, ele tem que ser ou o cara que mais lê a Bíblia na igreja, ou o cara que tá junto com aquele que lê mais a Bíblia na igreja. Então o pregador, ele não pode ser um cara que chega e não sabe o que o texto, na essência, diz, entendeu? Tem uma responsabilidade, né? Tem que saber, mano. Uhum. Tem que saber, entendeu? Tem jeito. Tem de gente... Eu tava tentando procurar aqui um versículo, porque eu tava pensando sobre isso, que era: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, que é aquilo que você tá falando, de estar sempre lendo a Bíblia, não sei, e é o entendimento. É provérbios, né? Então, Provérbios 9, 10. É isso aí. Tem que ler, cara. O pastor tem que ler. Tem jeito. Não, você e vê- até a ovelha, vai. Convenhamos, A tem ovelha que ter uma- também. Na verdade, a igreja inteira tem que ler. Então eu sempre falo isso, né? Pô, crente que não vem pra igreja. Eu sou a igreja, que já é um equívoco. Nós somos a igreja. Um membro. A Bíblia nunca coloca um membro como igreja. Eu sozinho não sou igreja. Nós aqui somos a igreja. E, cara, ser igreja é estar na igreja. Quando 3 ou 4 estiverem reunidos, ali Ali estou estarei. presente e tal. Uhum. Então, assim, isso é igreja. Né? A igreja não é um prédio, sabemos disso, mas a igreja é reunião de pessoas. A palavra para igreja, que é eclesia, ela significa assembleia, que era usada pelos gregos, até pela polis ali, quando ia reunir a galera para decidir alguma coisa referente à cidade. Então, pô, vai decidir alguma coisa relacionada ao exército ou alguma lei, pô, vamos reunir a eclesia. E aí Jesus, ele pega isso, a eclesia, que é equivalente ao Israel no Antigo Testamento também, Uhum. e, pô, esse é meu povo. O que é o povo? A igreja, mano. Então, cara, o crente, ele tem que ir na igreja e o crente tem que ler a Bíblia. Porque se Jesus, ele se revela por meio das escrituras, esse que é o lance. E aí a galera fala assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Já falei isso aqui na Vila São José, falo isso na Vila Mariana direto. Pô, a gente leva 4 minutos em média para ler um capítulo da Bíblia. 4 minutos, mano, não é nada. Entendeu? 4 minutos não é nada. O Salmo 119, uma vez eu cronometrei, dá 21 minutos, mano.
Então tem gente que fala assim, não leio o Salmo 119 porque é muito grande. Pô, você leva 21 minutos. Cara que joga FIFA, Uma 2 partidas partidinha. no FIFA é mais Duas que isso. partidas. Uma partida do FIFA, você lê 2 capítulos da Bíblia. Ah, então não vou jogar FIFA? Não joga. Diminui um jogo. Você joga o Ultimate lá, que, pô, você fica a madrugada inteira, tira 2 jogos e lê a Bíblia, você lê 2 capítulos, entendeu? Então, crente tem que ler a Bíblia e crente tem que ir na igreja. Agora, o pastor tem que ler mais. Tem que ler mais. O crivo é mais alto, a cobrança é maior, Sim. até porque se você ensinar alguma coisa errada, você é responsável por aquilo que você tá Sim. conduzindo. Exato. Então é... Mas o que eu percebo é que o jovem em si curte muito mais ir na igreja, mas na parte de fazer o devocional não faz. Não faz. Porque pelo menos na igreja, quando eu vou, pô, eu tenho um meu amigo ali, que eu fico, tem um moleque que fica conversando e tal. Que eu Mas na fico hora conversando, né? Não, Ele deu É, risada, do vamos jovem. deixar claro. Tem um moleque que fica conversando. Eu falei, o moleque que fica conversando, eu falei que eu. Não, você chama o cara pra dormir, você chama... Cada Meu um, né? Graças a Deus, Aleluia. eu tenho namorada. Davi deve ter naninha, mano. Deve Ele, tem, ele- não ele tem. deve ter naninha. Deve, Vou perguntar pra deve. ele depois. Não tem. Mas Essa dananinha aí vai dar o que falar, hein, mano. A gente Ah, vai mandar caraca, esse mano, corte. seria- Eu não acredito que A ela gente falou vai isso, mandar mano. esse corte pro pastor Ivener. E o engraçado é que ela mandou assim, tipo assim, isso não vai comprometer ele, fica eu tranquilo. coloquei Um negócio falar assim. o que não seja comprometedor, né, mano? Mas deixa, a gente Se ela falou posta- da naninha, o que é comprometedor, mano? Mas não é, já, Mas já não passou. é, mas não é. Pra mim Deus é de boa. venceu esse É, pecado que venceu. você tinha. Eu sou muito também da resenha. Se vir falar de naninha, eu descubro alguma coisa e vou pra cima, não tem jeito. Agora você vai cavucar na minha história, mas beleza. Não, na história de todo mundo. Já era. Todo mundo. Já era. A próxima vez que ele vier aqui, ele já vai vir armado. Traz a Mari aqui e pergunta pra mim as A manias gente dela. queria muito, mas não... Ela Não falou deu. que porque as crianças iam atrapalhar e tal. É, as crianças dão uma... A Elo é de boa, mas a Olivia ia derrubar Causa, a igreja. É. Ah, da hora. Então a gente devia ter trazido, mano. Devia ter trazido ela e o filho do Diego, porque o filho do Diego também é da hora, mano. É. Ele é Vai vir da mais hora. um aí do Diego. E mais um do Diego. Ah, é? É? Nasce mais Que um. top, É o mano. Jiraya. É. Giban, coloca Giban. Não, é Jiraya o nome. Não é Jiraya, não. É Gustavo. É Jiraya, pô. Gustavo Giraia. É Gustavo Jiraya. de Gustavo, é de Jiraya, entendeu? Então, aí... Gustavo Giraia. É Gustavo Giraia. Doideira. Não, mas ó, já que já estavam falando disso, né? Não sei quem também, que a esposa também postou um videozinho do cara com a naninha aqui, ó, e assistindo desenho. tem naninha, mano? Assistindo Boa, anime. Diegão! Vendo anime. Ele tava vendo... Não é Pokémon, é Dragon Ball, né? Dragon Com a Ball, não, naninha. o cara assistindo Boa. coisa boa. Só tem cara de Boa, naninha aqui, boa. velho. Na minha época, eu vou assistir, né? Parecia um louco. bebezinho, né? Mas eu acho que... Que coisa mais linda. Não, coisa mais linda. O que você tava falando? Só pra... Pô, só pra agora eu voltar. perdi o fio da minha... TDAH, sabe? Não, Ah, tava falando de ler a Bíblia, de... Ah, é, sim, que a maioria do jovem até vai na igreja. Mas não lê a Porque Bíblia. dá Mas não é a pra Bíblia. conversar ali. Eu não tô falando o jovem é um exemplo, que ele vai, assiste a pregação do Giba, tá ali na hora. Mas a maioria, porque estando frio, tem muita gente fria na igreja. Tem, mano. Mas o cara que ele é frio, ele não tem a Não, às o vezes o ritmo cara- de leitura da Bíblia, tá ligado? Mas às vezes o cara até que o cara ele de que tem fato, de muito coração fogo. ele tá, depende, mano. Tem gente que tem muito fogo, que quer muito fogo, Mas que é, é o muito... fogo de palha. O cara que foi no acampamento, passou 1 ou 2 semanas, ele ainda tá ali, não, vamos pular, É. vamos chorar, mas Mas não é de que fato, né, mano? falando do adolescente, né? Que é o público que eu trabalho com a igreja toda, mas especificamente com o adolescente. Ele é muito tribal, né? Então, às vezes, ele tá na igreja pela galera, mas não necessariamente ele tem uma vida com Deus. Agora, a questão da Bíblia tem algumas também, alguns estigmas, assim, tem algumas barreiras. Então, não dá pra entender, é difícil. É uma mentira, porque hoje tem Bíblia em Minecraft. Tem. Então, Quê? tem Bíblia em Minecraft, mano. É, tem uma biblinha assim, contando história em Minecraft. Né? Cara, eu tenho uma Bíblia em HQ que o cara que produziu, que fez, Bibliação, né? o cara, ele era Bíblia o roteirista, desenhista lá do X-Men, mano. Nossa. Então, assim, o nível da Bíblia é da hora. Então, assim, eu não entendo o que a Bíblia diz, Começa de baixo. E outra que tem várias linguagens, mano. Então tem, que são fáceis. A mensagem, que é até bizarra a mensagem, eu não gosto, mas tem a mensagem que é Tem fácil. umas analogias mó legais. Fala, Jesus levou os brother... Acho que é a mensagem, a mensagem. Eu não curto muito, não. Que é uma tradução livre, que a Acho gente que fala, aham, né? Uma foge tradução. muito. Mas assim, não dá pra falar que você não entende a Bíblia. Sim. Entendeu? Mas eu acho que pra começar, não sei se isso seria agora, o senhor que é pastor, você que sabe. Mas acho que pra começar é válido, vamos dizer assim, entre aspas, começar com uma versão dessa muito Sim, fácil, sim. uma versão muito dessa
corriqueira. E uma coisa que eu separei aqui, e que foi um corte que impactou muito minha vida, do penúltimo podcast que a gente teve, que foi com a Azaf, e que eu separei aqui que tá escrito autoestima do filho de um rei. Que ele fala sobre autoestima de um cara que ganha dinheiro. Porque quando a gente ganha dinheiro, você ganhar um dinheiro agora, você não vai ter uma autoestima melhor, você não vai querer gastar um dinheirinho, ter uma roupa melhor, não vai se sentir mais, sei lá, um pouquinho mais importante. E ele fala, e ser filho de um rei, qual que é a importância? E pros jovens, assim, que a gente tá falando agora, assim, falando de adolescente, de jovem, essa questão de não ler a palavra, de não conhecer a Jesus Cristo, eu acho que tá muito ligada disso, de não ter autoestima, de ser filho de Deus. E aí é que vem aquele lance do tipo assim, não consigo viver em santidade, Deus proíbe tudo. Só que assim, você não conhece Deus, mano. Deus é um carrasco, porque no mundo eu posso tudo, na igreja eu não posso nada, mas você não conhece. Você não lê a Bíblia, entendeu? Você não sabe quem é. Então, aquela parada do tipo, porque no mundo a galera é livre e faz o que quer, aqui não. Já falei isso também várias vezes. O cara que é alcoólatra, o cara que é viciado em droga, o cara que é viciado em pornografia, onde está a liberdade dele? Verdade. Agora, eu, Giba, posso sair daqui e beber. Só que eu vou sair daqui e beber, encher a cara? Não, por quê? Porque dentro da minha liberdade, eu escolho adorar Jesus, mano. Sim. Então eu sou livre. Só que assim, a molecada não lê a Bíblia. Aí pega e tipo, não, esse lance de ser filho do rei. Tem muita gente que não sabe o que é o reino de Deus. Sim. Não sabe o que é ser filho do rei, entendeu? Não sabe o privilégio que é você caminhar, sabe, com Cristo, cara. Você não tem medo de morrer, sabe? Se eu morrer e agora? Você morrer, você foi pro céu. Vai ver Jesus. Morte é lucro. É lucro, entendeu? Paulo já diz 1, isso. 21. Então, assim, Esse daí é que eu coloquei na minha bios do Instagram. Sim. Ah, Então, assim, cara, sabe? O privilégio de ter um casamento saudável, entendeu? O privilégio de... não é um peso, mas é o privilégio de casar virgem, de se entregar pra uma mulher só. A molecada não sabe, mano. Aí vai as minas, tem relação com 3, 4, 5 caras, se sente humilhada, vai os caras, tem relação com 3, 4 minas pra provar pros outros que é homem, se sente um idiota. Então, assim, porque não lê, mano. Não tem como falar de Jesus se você não lê a Bíblia. Tem várias narrativas aí do tipo hiperamor, hipergraça, hiper tudo. Uhum. E aí os caras começam a ouvir muito youtuber ao invés de ler a Bíblia. E acham que a Bíblia é aquilo ali, mas nada a ver. E acabam repassando. fazer um devocional de Reels ali rapidinho. E já Devocional de Reels. Eu vi, tem um cara que tá postando todo dia. Esse cara é bom, esse cara é bom. Segue lá. Sou eu, pô. Ele tá postando todo dia. Verdade. Mas eu sou bíblico. Não. Mas, quando eu preguei... É que assim, né? Não sei quando a pessoa vai ver. Mas eu preguei domingo agora, na igreja, 5 às 7. Eu falei na pregação, falei, cara, quando o pastor Jonas prega, vocês olham a Bíblia pra ver se ele tá falando a verdade? Quando eu prego, vocês olham a Bíblia? Acompanham o texto? Porque é isso. Então, assim, por mais que é uma brincadeira, mas, eu tô falando lá no Instagram. É real? Peraí, deixa eu pegar o texto e ver. Esse que é o lance, entendeu? Só que não conhece a Bíblia. E outras pessoas leem a Bíblia como? Gênesis são 50 capítulos. Lê Gênesis de 1 a 50. Não pega a Gênesis tipo 48, depois Isaías, depois... Por que aquela caixinha de promessa faz sucesso? Porque a galera lê a Bíblia assim, mano. Jesus chorou, João, pá. Porque eis que a virgem Isaías. Porque como que Deus ele fez a luz antes do sol. Sabe assim, Gênesis. E outra também, pega assuntos de agora, pega darwinismo, Stephen Hawking, né? Pega esses caras e querem ler a Bíblia na perspectiva desses caras para dar resposta científica. A Bíblia não foi escrita para isso, entendeu? Gênesis mostra que tem um criador, sabe? Que fez tudo do nada, que criou tudo a partir dele, entendeu? Não tinha matéria-prima, ele fez do nada. Ele criou, ele gerou tudo. Depois ele tem a criação imediata. Agora a terra produz aí árvores, frutos e tal. Então, assim, é isso que Gênesis está mostrando. Mas a molecada vai pra Gênesis pra tipo assim... tal coisa não é pecado. Peraí, deixa eu ver na Bíblia. Não. Lê a Bíblia primeiro. Bonitinho, sabe? Efésios, 6 capítulos. Você lê numa sentada, entendeu? Os evangelhos mesmo. Tem um monte de evangelho que é pequenininho e tem... Marcos são 16 capítulos, entendeu? Mas uma coisa sobre essa história de capítulos que me deixou bem pensativa sobre a leitura em capítulos em si. Quando eu fui começar a ler a Bíblia, eu não consegui ler em capítulos. Porque pra mim não tinha lógica. Porque se você for pegar ali uma Bíblia mesmo, você vê que a gente é crente, nem uma Bíblia tem aqui do lado. Mas se você a vai minha pegar... Bíblia tá na mochila, hein? Que fique bem claro. Tá.
Mas se você vai pegar pra ler, tem uns temas Sim. que eles não estão especificamente nos capítulos. Eu não consigo ler um capítulo em si, porque às vezes não fechou o tema ali em cima. Às vezes não consegue nem fechar uma história. Sim. Então eu só consigo ler de acordo com os temas. Então, pera, deixa eu fechar isso aqui direito. Ah, então agora acabou isso daqui, vai entrar em outro. Porque a leitura em capítulos pra mim fica muito quebrada, mano. Sim. Então, às vezes a pessoa, ela chega ali pra ler, nem esse entendimento vai conseguir ter. Ah, não, deixa eu ler um capítulo ali só como obrigação. Ó, por tá exemplo, ligado? se eu te mandar uma carta. Querido Davi, como que você vai ler essa carta? Você vai sentar e você vai ler a carta, certo? Certo. A maioria dos textos do Novo Testamento são cartas, a maioria. Só que a galera lê picado, mano. Sim. Entendeu? Lê Romanos 13, depois Romanos 2, depois Romanos 4. Aí vai falar assim, nossa, Paulo é maluco, não dá pra entender. Não dá porque você não lê do começo pro final. Simples, mano. Não dá porque você não senta e fala, pô, vou ler essa carta como carta, entendeu? Tiago, pô, vou ler Tiago. É E isso. fora que às vezes você lê e você tem que reler. Eu nunca tinha, tipo, pegado uma reflexão tão grande de 1 Pedro e 2 Pedro. Aí ontem, no culto dos homens, o pastor Alex pregou aqui sobre 1 Pedro, foi lá de 1 a 10, eu falei, caraca, mano, nunca tinha visto isso. É E, isso tipo, aí. toda vez eu gosto de pegar e grifar as partes mais importantes de cada capítulo que eu vou lendo. Pra, tipo, eu quero fazer uma visão rápida. Preciso de... Esqueci tal versículo, preciso de tal versículo. Aquela ideia que tá me vindo aqui, pá. Você consegue ver, eu vou lendo pelos... Foi a primeira vez que eu preguei, foi assim que eu consegui montar uma Primeira e pregação. única, pra Primeira e explicar. única. Não, e foi no Vou culto de ouvir, homens. vou ouvir. Não tem. Por que não tem, mano? Não tem Não porque... foi aqui. Porque foi num Ah, lugar outra bem igreja. legal, foi lá na outra igreja, foi num lugar no meio do mato, lá no Varginha, lá Entendi, bem longe. entendi. Mas tipo, você tem uma outra visão, então reler, é isso mesmo que você tá falando, de sentar, de ficar ali, Pensar no que você leu. Pensar pensar, no que você leu. e o legal é que eu tinha separado 2 temas, e aqui, tipo, perguntando, né? Aí eu falei ontem com outro pastor também, o pastor dos homens, o pastor Daniel. Aí eu falei, tá uma coisa legal aqui dos jovens. Aí você respondeu falando que realmente é isso, a integridade de um jovem como filho de um Deus. E aí você é um representante, toda essa questão de Sim, você pô. entender a sua importância. E na Bíblia tem um monte de promessas. Se tem uma promessa, tem alguém que vai cumprir, Sim. certo? Sim. E Deus cumpre todas as promessas que ela faz. Todas. E muitas vezes a gente não sabe todas as promessas que Deus tem pra nossa vida, Por que não lê a Bíblia? porque não lê a Bíblia. Cara, é engraçado, eu tava vendo hoje um pastor que eu vejo muitas pregações dele, é o Mike Todd, Sei. da Transformation Church e tal. É muito louco. E ele falou isso, tá? No É Instagram, muito, né? ele é não na pregação. muito... Ele é muito didático, lúdico, assim, né? Muito. Ele usa umas paradas Nossa, bem legais. ele falou foi isso justamente- que eu falei agora? Eu De uma tava outra conversando maneira, né? com ele, eu tava conversando com ele. Mas eu falei com ele hoje, mano. É. Mas Ele é eu- meu parceiro. Ele é. Eu chamei ele, vai estar no próximo. Não Mas vai ter ele porque a gente não tem ainda alguém Vai ter a pra parte 2 do traduzir, Giba. né? É. Não tem Oxi, alguém pra tô traduzir aqui, simultânea. Tô aqui. Não, mas aí a gente vai Ah. vai perder o flow, né? Justo. Pô, agora Perdeu o flow. eu já perdi. Tá, o Michael Mike Todd Todd, falou o Mike sobre Todd- essa coisa de integração, que integridade. promessa, na verdade era sobre promessa, você vê, que eu tô entendendo muito o que a gente tá falando. Sobre promessa, que quando você é criança, e ele usou essa analogia, eu lembrei muito quando era criança, que eu era, sei lá, tava voltando da escola, falava, pai, dá pra gente passar ali pra tomar uma casquinha, tá ligado? E ele falava, sim, a gente pode passar. Ele falou aquilo, eu sendo uma criança, ele sendo meu pai, representando toda uma responsabilidade e uma autoridade na minha vida, ele falando desse sim, eu sei que eu vou tomar uma casquinha, tá ligado? Eu não preciso ficar cobrando ele, pai, e aí, a gente tá, você não virou ali na esquina, você falou que vai, você não tá fazendo o caminho que a gente faz normalmente, ou até começar a cobrar outras sei o coisas. caminho E de um aí, lugar. pai, como que tá? Mas e financeiramente? Ah, mano, tem que pensar no preço da casquinha, você consegue bancar? Então, quando Deus, ele promete uma coisa pra gente, mano, ele é fiel pra cumprir, Sim. tá ligado? Meu pai falou que a gente vai ali tomar uma casquinha, então eu posso descansar e pensar em alegria. Nossa, que legal que eu vou ter esse momento com meu pai. E o louco que, Entendeu? assim, se você olhar a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, né? Sim. Deus, ele promete a redenção. Então, quando tem a queda lá em Gênesis 3, fala que vai colocar inimizade, né?
na semente da mulher e tal, e semente da serpente ali, que é uma inferência, né, a Jesus, tudo mais, o diabo. Cara, se você for ver, Deus ele chama Abraão para aliança, para redimir, né? Primeiro ele vai em Noé, aí, pô, vem dilúvio, Noé, tal, família de Noé pisa na bola. Então, o filho de Noé lá, vê Noé nu, enfim, teve vários problemas. Pô, depois ele vem e chama Abraão, pai da fé, dá várias mancadas. Mente, tá. Pô, depois vem Isaac, depois vem Jacó, que também foi um cara extremamente problemático. Vem José, o povo vai pro Egito, vira escravo no Egito. Deus tira o povo do Egito, o povo murmura, o povo, dá maior trabalho. Deus, ele continua com o povo. Depois vem monarquia, os reinos, divide, 10 do norte, 2 do sul. Cara, você vê na narrativa bíblica que, assim, o homem sempre falhou. E Deus, ele continuou com a proposta da redenção. Por quê? Porque ele prometeu. E agora nós estamos em Cristo Jesus. E vê que Deus, ele promete e ele cumpre a promessa, não baseado no homem, mas baseado nele mesmo, porque ele é o único capaz de cumprir. Que é isso. Vou pagar um sorvete, vou te pagar um sorvete, acabou. Então Deus, ele cumpre, assim, você vê na história. Então você vê lá em José, por exemplo. Pô, os irmãos dele vendeu ele como escravo, e aí você vê que, sabe, José vai pro Egito, fica preso, e aí vem uma grande crise econômica, ele se torna o administrador do Egito, governador do Egito, os irmãos vêm até ele, o que ele fala? Cara, vocês intentaram o mal, mas o mal que vocês intentaram foi propósito de Deus para eu estar aqui hoje livrando vocês. Então, assim, cara, os irmãos dele, o plano era matar ele. Depois que os caras falam, não, se a gente matar, a gente não vai ganhar nada. Tá vindo aí uma caravana dos midianitas, vamos vender. E aí Deus, ele usa tudo isso para redimir a nação. Então, assim, Deus, ele cumpre promessas e propósitos. Mas tem que ler a Bíblia, pô. É muito louco. Eu acho que é a mais legal para entender promessa, assim, de Deus e o propósito dele, porque várias coisas não acontecem para que cumpra o propósito. Exato. Ele precisava ser preso para ir lá pro negócio lá. Ele precisava passar pela casa de Potifar para aprender a ser governante. Pra aprender a governar alguma coisa, porque antes ele não governava. Então ele aprende ali, aí ele vai pra cadeia, aí o cara não lembra dele. O cara demora 2 anos pra lembrar dele. Não era pra o cara lembrar dele naquela época. Aí depois o outro... Não, o cara lembra dele, aí depois chama ele, depois que ele vai... Mas o cara lembra dele depois de 2 anos. É. Você imagina? Nossa, até aí eu já teria... 2 anos, ele continuou 2 anos preso, depois o cara lembra dele. Isso é... Entendeu? A situação que mais define todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Depois ele vê os irmãos dele, ele chora, não fala para os irmãos que é ele. Cara, foi um processo pesado. Mas você tem que conhecer a Bíblia. Que precisou acontecer para que o povo tivesse um... Agora o que acontece? Os jovens, eles querem ter tudo rápido, porque não entendem os processos, entendeu? A nossa geração O cara quer ser pastor, mas não passa por um processo. O cara quer ter um podcast da hora, não quer passar pelo processo, entendeu? O cara quer ser influencer, não quer passar pelo processo. Quer do dia pra noite ganhar 10 mil só foi 2 anos aí de oração do Pedro aí pro podcast. Só me enrolando foi 1 ano, cara. Pô, tive que planejar pra enrolar ele. Não, foi doideira, mano, pra ter isso aqui, mano. Glória a Deus. Nossa, mó tempo, tá ligado? Mas vai longe, vai alcançar muita gente. Pra entender que é um processo, é uma doideira também. Hoje em dia... Eu sou muito a favor acho que vocês estão no caminho certo. Eu falei na igreja também que, na minha opinião, né? Claro. Tô falando claro porque as pessoas podem discordar. O Lutero, pra mim, ele fez uma postagem paga lá, com as 95 teses. Porque ele coloca no Castelo de Wittenberg, no dia seguinte vai ter a comemoração lá de Todos os Santos, todo mundo da região ia até aquele lugar. Então, tipo, cara, ele posta aquilo e ele tem o maior número possível de pessoas ali vendo aquilo. Engajamento. Então, assim, engajamento. Ele fez uma publi, né? Eu sou extremamente a favor de usar a tecnologia para pregar o evangelho. Instagram, por isso que eu tô fazendo lá os 365 dias. Entendeu? E é uma coisa Fala direito, porque a dicção ficou ruim. 365 dias. Não, podcast, eu acho que tem que ir pra cima, mano. E é uma coisa que, se a gente for pensar recentemente, tem crescido muito o meio do cristão nas redes sociais. Sim.
Muito, 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 Até porque muito. todo mundo tá nas redes sociais. Especialmente, velho. Vocês já são nativos digitais, né, mano? Sim. Doideira, né, mano? E se você pensar, eu gosto de falar uma frase que não existe vago de poder. Então, se você tem a autoridade de ter uma rede social, se você tem a oportunidade de ter uma rede social, ocupe e use do jeito correto. Sim. Ocupar os Obviamente, espaços, você né? não precisa ser um doido na rede social, né? Você Mas se você postar usar... versículo com biquíni, né? Não. Se meu posto nada faltará, eu... Isso não precisa. Isso você vai evangelizar só os jovens de 13 anos. Que tem problema com pornografia. Isso. Falou tudo. Mas aí você não vai estar ajudando pro Não vai problema, tá ajudando, né? é Não vai isso estar aí. ajudando pro problema. Mas, então, vai ter parte 2? Tem que ver, mano. Se a Vai ter que ter rapaziada parte quiser, 2, porque né? Porque depois de um ano, né? Deve ter. Mas assim, a gente... Pô, antes de acabar, eu tenho que falar de uma história que a Mari também me contou. Que aí, pra você explicar. Que você teve uma situação de livramento do cara que ameaçou sua vida e você evangelizou ele. Cara, tiveram várias, mas eu acho que essa que ela tá falando do cara que ia me matar, eu acho. Isso. Tá. Essa história é muito punk. Cara, eu tava voltando de uma vigília, e minha mãe, ela sempre morou no centro ali, e eu tava passando ali na Poupa Tempo ali, sabe? E aí, como eu tava voltando da vigília, era tipo, sei lá, umas 5. Era, sabe quando tá escuro, mas já tá ficando aquele azul mais, né? Aí eu acho que era umas 5 por aí. E aí, 2 caras estavam vindo da minha direção, e como eu já tinha cometido alguns pequenos delitos e tal, eu consegui fazer uma leitura, falei, cara, esses caras, eles vão me assaltar, né? E aí eu percebi porque um veio para o lado de cá, outro pro lado de cá. Então, normalmente, quando eles vão assaltar, eles estão em 2, eles fazem isso. E aí eles me pararam e falaram assim, cara, vamos ali que a gente precisa tomar um café, a gente quer comer alguma coisa e tal. Eu tava indo naquela direção, falei, não, vamos pra lá que tem uns bares lá. Não, vamos pra lá e tal, porque a gente quer comer, vamos pra lá. E os caras começaram a me arrastar. E eu virei e comecei a andar com eles. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, me dá uma estratégia pra me livrar disso daqui e tal. E ali já era uma mini Cracolândia na época, né? Porque agora ali no centro a Cracolândia expandiu. Sim. Ali já era uma mini Cracolândia. E aí a gente começou a andar e eu pensando... Eu tava com uma bíblia que era da Portas Abertas, que é uma bíblia que não parece bíblia, assim, sabe? Ela parece um Alcorão, na verdade. E eu com a bíblia pensando e tal. E mantive a calma e falei assim pros caras, qual que é seu nome? Perguntei pros caras. E aí um dos caras falou assim, Aleph. Pelo fato de ler a Bíblia, eu sei que o Salmo 119, cada trecho dele começa com uma letra do alfabeto hebraico. E a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. E eu falei pro cara, você sabia que Aleph é um nome bíblico? Que na verdade é o nome do alfabeto hebraico. Mas tá lá, Aleph, né? O Salmo 119 começa com Aleph. Falei, pô, você sabia que Aleph é bíblico? E aí o cara, tipo, me olhou assim e falou, não, tô ligado e tal, sabia. Eu falei, Sabia. é mesmo? Você sabia? Ele falou, sabia. E nessa época eu era missionário, ajuda agora, esporadicamente, mas eu era missionário de uma missão chamada GEAME, que trabalha na Cracolândia, na Fundação Casa. Então, durante 5 anos, eu preguei evangelho na Cracolândia e na Fundação Casa ainda prego, mas pregava toda semana. Eu falei, pô, você conhece o GEAME? Aí o cara, conheço, pá, não sei o que. Eu falei, aí eu comecei a falar uns nomes, né? Conhece o Toso, o Virgílio e tal, que são os missionários. Conheço e tal. Falei, pô, mano, eu sou do GEAME, já fui na Fundação Casa, e preguei lá, e final do ano já levei pizza pra vocês, Coca-Cola e tal. E aí ele falou, pô, o GEAME já fortaleceu nós, e pá, né? Aquela linguagem, e a gente indo pro caminho que os caras queriam. E aí eu comecei a pregar pros caras. Porque Jesus ama vocês, olha só, nos encontramos, tava numa vigília, comecei a pregar pros caras. O cara da minha esquerda não falava muito, mas o cara da direita já falava mais, que era o Aleph, graças a Deus. Vai que o outro chamava, sei lá, mano, Severino, nada a ver com a Bíblia, entendeu? Não, esse daqui tem na Bíblia. Se fosse um ente tipo, da vida, E aí eu comecei a evangelizar o cara, e eu lembro que ali no largo ali, né, do Poupa Tempo ali, acho que é Largo do Carmo que chama aquilo ali. Eu lembro que o cara, ele começou a dar volta, assim. E eu falando de Jesus. Aí eu cresci, comecei a falar de Jesus. Aí nessa o cara puxou uma faca, que eu não sei se ainda é assim. Isso fazem uns 13, 14 anos, porque eu não tava com a Mari ainda. A gente já vai fazer 11 anos que a gente tá junto, né? Então isso faz uns 12, 13 anos pelo menos. E aí o cara, ele puxou uma faca, toda enferrujada, toda zoada, grandona assim, que eles mesmos faziam na época. Não sei como é que é hoje. Mas os craqueiros, eles andavam tudo com faca. E o cara puxou a faca. Nessa que o cara puxou a faca, eu me assustei. E o cara falou, meu,
eu não preciso mais disso. Ele meio que gritou, sabe? Não preciso mais disso, tá? E jogou no chão. Plou. E na hora que ele jogou no chão, eu fiquei olhando e ele falou, cara, a gente não ia só te assaltar. A gente ia te assaltar e a gente ia te matar. E eu falei, mano, como assim? Aí já dá aquele choque, né? E aí eu fiquei lá em choque e tal. Eu falei, pô, mas e ele? Não preciso mais disso. Não preciso disso e tal. E o olho dele já meio lacrimejando. O outro ainda continuava meio em silêncio. E eu falei, pô, legal, vamos tomar um café. Não sabia o que falar pro cara. Aí ele, não, vai embora. Eu falei, não, vamos tomar um café, não, vai embora. Eu falei, não, faço questão, agora a gente vai tomar um café. Eu já cresci. Aí andei um pouco com eles até. Eu falei, posso orar por vocês? Então, aí quando eu falei pro cara, posso orar por vocês? Aí ele começou a chorar. Aí ele pegou o encarte de um CD, que eu não vou falar por ética, né? E ele falou assim, olha aqui esse encarte. Vê se você me reconhece aqui. E era de um grupo gospel. Aí ele falou, eu sou esse cara aqui e tal. Tantos anos eu me afastei, tô usando crack. Não consigo voltar pra Jesus. E, pô, ia te matar. E você é um pregador. E Deus marcou esse encontro. Tipo, ele começou a falar. E aí eu orei pelos dois. Aí eu falei, não, vamos tomar um café. Os caras não quiseram tomar um café. Agora eu não lembro se eu dei um dinheiro pra eles ou não. Acho que eu dei um dinheiro pra eles, que eu sou meio, né? Eu falei, não, vai tomar um café, então. Vai tomar um café, hein, mano? Aí eu lembro que o cara daqui, ele tava com uma touquinha do Flamengo. Aí eu falei, flamenguista, você tá tirando aqui, é Corinthians. Aí eu já, né? Já escancarei. Corinthians e pá, vai pra igreja, volta pra Jesus. Nunca mais eu vi os caras, não sei o que deu. Mas foi um livramento, assim. O cara, ele falou que ia me matar, mano. Tem vários outros, né? Mas esse foi bem, Caraca. bem louco, assim. Essa daí foi boa, hein? E se eu não conhecesse a Bíblia, Se eu não soubesse que tinha Aí, ó, Aleph no Salmo 119. teria morrido. Que doideira, Viu? mano. A autoestima de um filho de um rei. É isso aí. Aí, Emocional Aí, salva vidas, mano. Salva vidas. Viu? Mas foi bem. Tem outros, né? Se vocês quiserem que eu volte, eu conto Vamos os fazer uma outros, tá parte bom? Não, dois, vamos fazer uma Mas- parte Faz dois. essa, corta tem aqui pra outros. câmera. Com o Ivener e o G. Corta aqui pra câmera. Coloca eu e o Venner junto, vai ser Depois top. dessa história, vai ser mano, top. a gente precisa de uma parte 2, né? É porque realmente, questão do horário, programação, tal, o lugar que a gente usa. Não sei se deu pra perceber, mas a gente tá no púlpito Da igreja. do E vai ter templo. culto. e vai Daqui ter a pouco. culto. Então, o Diego já deve estar, mano, descascando que... É. Galera, Não monta nada. se vocês realmente grava assim gostaram, mesmo. mano, comenta aí, mano. Comenta Deixa aí que eu sei aí que embaixo. tem uma galera que vai tanto do Vila São José, mas também da sede, da Vila Mariana, que vai estar assistindo Esquecem a a Naninha. rodo, porque a gente vai publicar, falar da Naninha, aí o pessoal vai assistir. Vai ser o nosso primeiro corte no Comenta aí, Instagram. mano, isso. que você... Nosso primeiro corte de parceria com o perfil do Radical Team. Nossa, A história da caraca, essa ideia é eu já tô boa. metendo louco, já tô Essa metendo ideia é louco. boa. Não, Dá, não. ele administra o perfil do Não, mas a gente fala com o Ivener. Não, eu sozinho. Aí a gente pede pro Ivener. A gente fala, Ivener, a gente tem uma coisa aqui. A gente arruma o telefone do Pastor Jonas. Pastor Jonas. Tá de férias, o PJ tá de férias. Tá todo mundo de férias. Mas não, é, pode postar, não a ligo gente não. dá um Tia Naninha jeito. mesmo, aqui é Corinthians. Aqui é Naninha! Vamos pra cima. Mas se bem Vamos. que ele é Corinthians, nós não pode zoar ele. Pode? Não, nós é Corinthians. Corinthians não Ah. zoa Corinthians. Se ele fosse São Paulo, aí nós podíamos zoar. Não, Mas, não, galera- vamos excluir essa parte do podcast. Pode deixar, Tô não tem brincando, tô Corta. brincando. Vamos Corta excluir, não. nada, tá maluco. É. Galera, se vocês realmente gostaram e querem uma continuação dessa conversa aqui, eu tenho certeza que tem muito mais coisa pra falar. A gente não falou nem metade do roteiro que tinha feito, até porque o Davi não leu o roteiro. E... Ele não lê a Bíblia e não lê o roteiro. Não, você vê? é fato. Mas se vocês realmente gostaram, curte, comenta, compartilha, fala ali, queremos parte 2, queremos uma continuação, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Espero que vocês realmente, de coração, tenham gostado. Agora, pra finalizar mesmo, fala o teu recado pra quem estiver assistindo. Meu recado? Cara, lê a Bíblia. Você leva 4 minutos pra ler um capítulo da Bíblia. Ama Jesus, faça devocional. E é isso. Deus te abençoe. Não esqueçam de seguir... Já tô me cobrando aqui. Nossa, já, antes de finalizar. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @PovoTalk, Em todas as redes todas as sociais, redes sociais. YouTube. @Giba Oliveira, Projeto 365 Giba Oliveira, dias. 85. 85. Tinha que ser 2000 e 2012 por causa do Mundial. É verdade, não pensei nisso. Davi Bertolacchini. Bertolatini. Não, aí vai escrever Bertolatini. com T, mas é @ com C. underline Pedro Reis. E um beijo a todos. Beijo. Muito obrigado a todos. Valeu, Diegão! Valeu, Diegão, te amamos! Nós te amamos.